podcast é Pode Sim. É? E a TV é Carioca da Gema. Mário Silva, qual o nome da emoção? Me diz aí. Nome da emoção? É. Tem um monte. O Luiz Roberto é o atual. Não, mas agora é o emoção Fábio Azevedo. Agora é o Fábio Azevedo que está conosco Flávio hoje. Azevedo é o nome da Fábio emoção. Azevedo está conosco hoje. É que eu gosto do Luiz Roberto falando, qual é o nome da emoção? É? Eu acho. Você não gosta? Não, é porque tudo se culpa. Não, pera, fala, Mário. Você não gosta? Não, é Eu porque, gosto. por exemplo, o Zé Carlos Araújo não é o garotinho? Ou aquele lá de Campos também não é o garotinho? Não, de Campos eu tenho até uma história. De Campos. Ele pediu Pegou, para usar. Pediu Não, para ele usar, pediu pra depois usar. entrou na justiça Depois- para dizer que era Fala. dele. Não, é O Zé verdade, é Carlos verdade. entrou Eu sei. também e ganhou. O Zé Carlos ganhou. Mas ele continuou usando o garotinho. Aí ele continua usando garotinho. Aí pegar o filho é garotinha, a mulher, Rosinha garotinha, tudo garotinho. Tudo garotinho, mas tudo velhinho já. Ó, nós estamos aqui no Pode Sim, né? Podcast da... Pode sim. Pode Sim. Mandar TV Carioca da Gema. Primeira TV Cast do Brasil, certo? Primeira, né? Mandar um abraço pro nosso querido Dionél Santana. Que Dionél tem- Santana recuperado, Pronto, se Deus se quiser, Deus brevemente. Estamos torcendo muito, mas muito para a sua recuperação. Você toca aí, você dá eu aquele- torço, rezo, sinceramente. Todos nós. É um companheiro amigo antigo. Vascaíno, inclusive. Se Deus quiser, vai ficar bom. Vai ficar bom. Muito bom. vascaíno. Você dá Vascaíno, rapaz. Vascaíno, Vascaíno. Eu? Você que está aí olhando para mim, Já- bonitinho, dá aquele clique lá já foi dirigente do Vasco. também. Dionél. É fanático. E hoje está aqui o nosso Fanático. Fábio Azevedo. Olha, Fábio Azevedo é Fábio Azevedo é o nome da emoção. ídolo do meu neto. Mas Como é o uma nome- criança ele é gosta, o nome da emoção, como é que não é? da Pode emoção? isso, né? O quê? Ídolo O do neto dele tem que ter como ídolo. Olha é aqui. ídolo. Irresponsabilidade Qual é? ou irresponsabilidade. O Matheus. Matheus, o Um neto do delinho. Mário. Vascaíno. Vascaíno, porque ninguém é perfeito. Olha. Olha, eu acho o seguinte, ele ficava assistindo o jogo com o pai e ficavam xingando. Aí eu botei uma vez para ele ouvir e ver o Fábio, ele Ah, é? adorou, é lógico, porque ele fala o que ele falava, então ficou uma maravilha. Ele também. É lógico. E aí ele fica, Gol de quando o quem? Prachete foi embora, ele fez uma. O deles é bom, né? É bom. Agora, só eu peguei uma vez, foi na Rádio Globo de madrugada. Eu peguei um cara, um locutor, fazendo uma transmissão, ele não conseguia acertar os nomes. Ah, isso não acontece muito, não. Aí o Maurício Menezes botou ele tinha um programa Sim, sim. muito bom, por sinal. Mas essas criatividades... eu Locutor gosto. é uma coisa de louco, né? Tinha um locutor na rádio Guarujá, de Santos, que ele era gago. E ele, bom locutor, por sinal. E ele ficava com o microfone na mão, aguardando a vinheta, balançando o microfone na mão direita assim. Quando eu botava... Não, assim, Bel, não faça confusão. Aí quando o cara... Ele mostrou. A TV Carioca mostrou. Aí quando o Mostrou, cara... Mário. Ele ficava assim, ó. Olha, Quando o cara botava a vinheta fulano e tal, o operador dava um tapa nas costas dele e ele dizia muito, e aí embalava, não parava mais. Você sabe que... Você pra mim maldou minha sinaleta aqui. Porque O Fábio ficou vermelho, não pode. isso o não cara, rapaz, Ah, meu Deus do céu, mas continua. Histórias do rádio. Depois a gente fala. Depois, mas não, porque eu lembrei agora da outra história, comecei a rir Eu aqui. esqueci que eu ia contar. Depois você conta. Vamos saber como é que começou o Fábio Azevedo na Sabe profissão. tudo da vida dele toda. Ah, inclusive era meu ex-vizinho, porque ele morava em frente a mim. Eu não sabia. Não sabia, eu tinha encontrado com ele lá na Cidade de Jardim, mas eu acabei vendendo, troquei pro Grajaú. Para ficar mais Comprou perto do 5 Neto. apartamentos com a Não, cara que daqueles. O Mário Esconde, ele tinha uma certo. terreno. Lá vem a Ele tinha um história. terreno na rua João rua Borges. São Eu não, a minha Vicente, mulher. não, São Vicente. Não, João Borges. Marquês de São Vicente. Não, João Borges, que é É através lá, mas naquela área, um terreno. Era um quarteirão, né? Não era um que- quarteirão, era 1 quilômetro de terreno. que isso. Demorou para vender. Não, não é isso, não. Não tinha ninguém para Um dar o só não lance. comprava. é. Não, aí ele conseguiu fazer Não, um... a moça que era designer de uma loja famosa, Maria alguma coisa. Já abriram o supermercado lá. Não, comprou a casa, porque o terreno eram 2 casas, em platôs diferentes. casas. A de cima ela fez para ela
E a de baixo ela fez acho que um ateliê, alguma coisa. Ela é um designer famosa, com passagem em Paris. Só ela tinha bala para comprar. De lá para cá, viagem para Nova York, carro novo, maldade, apartamento na Barra com cobertura. Não, cobertura nada, em frente a ele, pequenininho, sabe disso. Mas, Fábio, como é que começou essa carreira? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, com duas lendas do rádio, né, cara? Que responsabilidade é minha. Isso. Não, pessoas que fazem a história, né? Porque se eu tô aqui hoje é porque vocês escreveram a história do rádio e eu tive a oportunidade de seguir. A minha carreira começa no rádio. E, aliás, eu fiz agora, dia 1º de dezembro, 25 anos de profissão. E ela começa no rádio. Eu não começo no esporte, onde eu sempre quis começar, na Rádio Tupi. Comecei no departamento de jornalismo com Roberto Férez. Roberto Férez, trabalhamos juntos. E aí, depois de 3 para 4 meses de estágio, surgiu uma vaga no departamento de esporte da Rádio Tupi. E eu migrei quando o Gustavo Mendes sai para ser assessor de imprensa do Fluminense. Aí o Paulo Júnior estendeu a mão. Trabalhou comigo. Todo mundo com vocês, com certeza. E aí o Paulo Júnior estende a mão, o Luiz Penido concorda e eu migro para o departamento de esporte. E aí desde então, por isso que eu dato a minha carreira como 1º de dezembro de 1999, porque é quando eu tenho a carteira assinada pela Rádio Tupi e tal. Com aquele salário que eu conseguia, inclusive, trocar de caneta todo mês, né? No máximo, né? No máximo, mas não era caneta 4 cores, era de uma cor só. E sempre pagou pouco, engraçado. Sempre pagou, é normal. Enfim, mas era início de carreira e aí o caminho foi trilhado, depois eu fui para a Rádio Globo. Que ano Rádio Globo? Rádio Globo eu trabalhei 2 vezes, a primeira de 2000 a 2005. E a segunda... Já tinha saído, Eu só conheço as suas grandes histórias de lá do corredor, enfim, de ouvir muito. E a volta em 2012 até 2014, e numa nova função, na Rádio Globo, Eu primeiro fui repórter, nesse primeiro período, e na volta eu volto como chefe de reportagem. A Globo, quando você saiu porque ela acabou? Não, quando eu saio em 2005 da Rádio Globo, porque eu recebi uma proposta do Fluminense, do clube, para trabalhar na parte de comunicação, na parte audiovisual do Fluminense. Isso a gente está falando de 2006 a 2008, onde eu trabalhei na época, quando o Fluminense ganha a Copa do Brasil e bate vice-campeão da Libertadores. Naquele período eu estava lá. E o Fluminense dava início ali de forma muito embrionária, aliás, os clubes do Rio não tinham o que tem hoje, as TVs de clubes, né? O YouTube não existia dos clubes. Então a gente começou a trilhar um caminho lá muito difícil. Muito difícil até porque dirigentes, técnicos, à exceção do Oswaldo de Oliveira, ninguém dava abertura, mesmo sendo da casa. Era impressionante. Mesmo sendo da casa. Se a gente entrasse, por exemplo, que fosse o vestiário, aí você entra fazer umas imagens que hoje são super normais, todas as TVs de clubes mostram, esses bastidores e tal, tinha até que fazer assim. Pra você sair. Você era da casa, você era da comunicação do Fluminense. Enfim, mas foi um período maravilhoso porque eu vim para o lado de cá, conheci um pouco mais dos bastidores do clube, integrei muito mais com jogadores também. E aí depois o Zé Carlos Araújo, que tinha me levado junto com o Paulo Júlio Cleman para a Rádio Globo na primeira passagem, por indicação do Sandro Gama, que ele sai para Bandeirantes, eu vou para a TV Bandeirantes. Ele me leva, porque o Zé foi fazer um programa, Jogo Aberto Rio, com o Gilson, o Gerson, e ele queria um repórter. E fui eu. Aí eu começo em televisão em 2007. Ali com um período junto com o Fluminense, depois eu saio, sigo só na Band, aí vou para a ESPN, tem Fox, no meio do caminho algumas outras rádios, como MPB FM, Estadão. Enfim, hoje estou na JB FM como colunista, narro no meu canal, que a gente vai falar aqui, que é o Fanático Vascaíno. JB FM, você faz locução? Não, eu tenho uma coluna de esporte na JB. Que eu entro de manhã 1 minuto e 1 minuto à tarde tem também. Quem fazia isso era o Bruno. Bruno Rodrigues, exatamente. O PVC já fez uma época também. Né? Hoje ele é dono da Brax, da agência. E aí eu faço essa coluna, e graças à JB, olha que curioso, assim, eu trabalhei, só faltou a TV Globo, mas todos os maiores veículos de comunicação de rádio e TV eu trabalhei. E eu fui para a Copa do Mundo pela JB, em nenhum outro eu fui. Na Rádio Globo bati na trave na segunda passagem, eu tenho a credencial da Copa do Mundo 2014, mas houve um corte financeiro grande e eu fui nesse corte porque eu era chefe de reportagem. Foi quando o Rafael Marques, que estava muito doente, tinha voltado a trabalhar e ficamos eu e ele na mesma função e obviamente que fizeram uma opção humana, inclusive, à época na hora do corte me cortaram. Em março de 2014, ou seja, 3, 4 meses antes de uma Copa do Mundo. E eu credenciado, eu usei a credencial para poucas coisas, né? Porque guarda como recordação. Não, guardei, mas não fiz a Agora Copa do Mundo. Agora que é uma sacanagem, né? Eu também tenho uma bolsa da Copa de 90. Sacanagem. Eu também tenho uma bolsa. Também? Também, 90, fiz 80. Não foi? Não, fiz 86,
94, 98. Em 90 estava tudo pronto. Passou um gênio lá e acabou com o esporte. São essas coisas que são meio 86, O meu Valdir. Você trabalhava comigo. O Valdir Amaral. Você saiu do jornalismo Aí e foi pro esporte. Com o Valdir, quando ele foi para lá, que o Jorge Guilherme levou. Saí antes, saí em 82. Jorge Guilherme levou. Hein? Jorge Guilherme levou. Que levou o Valdir. Em 2018 eu estava na Fox e achei que ia, porque todos os comentaristas aí na Fox foi uma experiência muito legal, porque eu virei comentarista de jogo. Que ano? Eu trabalhei na Fox 2017 a 2020, quando acabou. Trabalhou com o Vitorino? Não, então, eu nunca cheguei a trabalhar com o Vitorino, eu sempre encontrava ele, porque ou toda empresa que eu ia, ele tinha acabado de sair para ir para uma outra, mas encontrava ele nos clubes, no dia a dia. Chorei muito quando... Então, assim, a minha entrada na Fox, mas chorei, ela se dá rapaz. depois do acidente da Chape, né? Ele foi estagiário do meu programa na Rádio Globo, Sim. Show da Madrugada. Foi estagiário, mas eu nunca vi um cara tão humilde e competente. Muito. E já era competente. Muito. Ele era da revista Amiga, cotado lá dentro, e era humildemente um assistente lá de produção do programa. Passou um ano novo na minha casa, levou uma camisa para mim. Chorei muito. O pai dele eu conheci também, o pai dele, que é um advogado famoso, mas chorei muito. Cara novo, talentoso, muito, bom. Muito. Bom Aliás, sujeito, vários bom talentosos cara. se foram naquele do nosso lado, né? Do lado do jornalismo, Guilherme Vanderlás. Teve um que salvou e depois morreu, né? É o Rafael Renzi, né? O Renzi que foi lá, morreu porque foi jogar bola. Jogando teve um futebol, problema. 2 ou 3 anos depois, né? Uma curiosidade, a Fox, qual foi o problema? Ela que entrou... A Fox, o que aconteceu? Ela foi comprada pelo grupo Disney. Disney. O que a gente soube à época? A Fox ela veio para o Brasil em 2013, né? 12 para 13. E ela começa a decolar, transmitindo os jogos da Libertadores, que ela tinha o direito de transmissão, que ela sublocava para o Sport TV, porque ela não tinha Fox no Brasil. Quando ela vem, ela pega os jogos. E aí tem uma briga logo no início, eu não estava lá, mas o que a gente acompanhou é que ela não entrou nas principais operadoras de TV a cabo. Depois que ela entra, aí o sucesso começa, a programação começa a decolar. E aí o Ibope da Fox sempre foi muito alto, uma linguagem diferente, com programas diferentes, enfim, com uma linguagem mais popular. E isso atraiu muito. Quando eu chego lá em 2017, eu chego para ser repórter e comentarista de programa, né, para integrar a bancada, até porque eles tinham perdido, além do Vitorino, o Paulo Júlio Cleman, que também era comentarista deles, o Mário Sérgio, enfim. Então, a empresa foi a que mais teve perdas, né? O Deva é um cinegrafista, um assistente, enfim, foram 6 ou 7 pessoas que se foram. E aí, assim, para mim foi o melhor lugar que eu trabalhei, sem dúvida nenhuma, como ambiente, como local de trabalho, como condições. Mas eu tenho que eu guardo uma imagem que não precisava, que foi a Copa do Mundo, que eu achei que eu ia, porque eu fui o único comentarista que não foi. Mas chegou aí a uma Copa. Eu fui a de 22 pela JB, o que é curioso, porque é uma rádio musical. Mas eles um dia viraram para mim no início de 22 e falaram, você quer ir para a Copa? Eu falei, claro. Então vamos organizar. Isso, Aí entrava na programação deles, né? Além da coluna, acabava o jogo, entrava ali com um flashzinho de 1 minuto, 1 minuto e meio, o que foi o jogo. E no digital, né? Que hoje é o que dá, né? YouTube. Mário, a gente acabou de conhecer uma história bonita. Sim. Não é verdade? Uma história que veja bem, ele passou por várias emissoras de rádio, com várias atividades, assessoria de imprensa de clube, locutor de rádio, comentarista de rádio, repórter de rádio. Isso tudo aí forma uma história bonita, né? Claro. Mas ele tem um lance que eu não sei se foi ele que inventou, se foi um negócio muito criativo. Não, a gente vai, antes de ele contar como é que começou, vamos ouvir um quase gol narrado pelo Fábio Azevedo. Vamos ver. Fundo, Peck, entrou na área, bateu, Peck, na trave, vai, Pitão, puta que pariu, filha da puta, perdeu, vai pro caralho, Pitão, não pode perder um gol desse, caralho, não pode. Perdoe o meu francês. Meu Deus do céu. Esse lance, para as pessoas lembrarem, é uma bola que o Peck bate no gol, o John, que hoje é goleiro do Botafogo, espalma, ela corre em frente ao gol, o John tá caído e o gol tá aberto pro Piton chutar reto. E ele chuta na direção do John, que tá caído. Pô, já tô vibrando, viu? Já tô com a mão assim que eu vou comemorar, vou gritar casaca. E ele perde. Pô, Peraí. Vamos repetir esse troço aí. Repete que é bom. Vamos lá.
Fundo, Peck, entrou na área, bateu, Peck, na trave, vai, Pitão, Pitão, puta que pariu, filha da puta, perdeu, vai pro caralho, Pitão. Muito bom. Não pode perder um gol desse, caralho, não pode. Você sabe que ele não fala comigo, né? Ele não fala com você? Quem? Piton. Ah, não. Tem alguns jogadores que não gostam da forma que eu narro. Não, mas ele fala fica com você. Então, ele fica mas aí o meu desesperado. argumento é o seguinte: se você não gosta da forma que eu narro, você não gosta do torcedor, porque essa é a reação Então, do eu vou torcedor. dar- Você fica desesperado. Eu vou te dar um exemplo, não. Eu vou dar 2 exemplos a você sobre como é que funciona o torcedor. Um já trabalhando e outro não trabalhando. Em 1900, antigamente, o Dario foi para o Flamengo. Uhum. Segundo lenda, foi sabotado, porque não podia superar outros números de gol. Mesmo assim, ele foi artilheiro naquele ano. Então teve um jogo no Maracanã, Grêmio e Flamengo. Né? Eu estava fora de rádio, 73. Eu estou sentado vendo o jogo, o Grêmio 1-0, Grêmio 2-0, e um cara que estava na minha frente xingando o Dario desde o início do jogo, Aí daqui a pouco, uma bolinha vadia, Dario 2-1. Você queira, alguém vai lá e empata 2-2, e o jogo está correndo. Finalzinho do jogo, cruzaram a bola, o Dadá parou no ar, que nem beijar, foi no gol. Ele levantou, você não vai levantar não. Nada parava do ar. Eu falei, tu não vai levantar não. Tu não vai comemorar. Você não vai comemorar, desculpa, porra nenhuma. Tu tá me enchendo meu saco desde o início do jogo. Legal. Isso não trabalhando. Na Copa do Mundo de 94, nós estávamos num lugar chamado Fair Park, que era lá em Dallas, que era o centro de imprensa. Estados Unidos, lá E o Penido, nós fizemos o jogo anterior, e o Penido, com o Reit e com o Chico Anísio e o Heraldo, porque eu era o comentarista segundo, a dupla era a principal, o Penido narrou, não foi para o estádio do lado, mas para não pagar a posição, só foi o Heraldo ficou do Porque lado. tem um custo estar no estádio. E eu fui ver o jogo. De repente, quando eu olho para o lado, está o Reit ficou nervoso que o Brasil cedeu o empate. Desde que começou o jogo, Brasil 1-0, Brasil 2-0. Tá falando no Zé Roberto? É o jogo Brasil e Holanda, né? Brasil e Holanda. Desde que começou o jogo, tinha um rapaz da Rádio Gazeta de São Paulo, ele era filho do Pedro Luiz, inclusive, xingando o branco. Cismou com o branco, e xinga o branco. Eu tô calado, sentadinho no meu lugar aqui, vendo o jogo. Aí daqui a pouco, 2-1 Holanda. Daqui a pouco, a Holanda empata, uma besteira numa lateral. Aí ele ficou louco. Tira o branco. E o branco vinha de contusão e substituindo o Leonardo, tinha sido expulso no jogo anterior. Aí falta, o branco dá aquela porrada, o Romário tira a bunda do caminho e a bola entra. Ele levanta, não levanta não. Você não levanta, não dá um grito sequer. Se você dá um grito aqui, vai descer e você embolado lá embaixo. O cara que estava xingando o branco vai comemorar. Você não vai comemorar porra nenhuma. Aí o Salaco, que era o coordenador da equipe, que é cunhado do Penido, que isso? Vai matar esse miserável. Depois ficamos calmos, aí depois vamos tomar cerveja. Mas é que enche o saco, é o caso dele. Ele faz o que eu estou sendo Você falou que tem jogador que não gosta? Tem jogador que não gosta da crítica. Mas assim, reclama com você? já teve um jogador, o Praxedes, que a gente vai falar, que você falou. Que assim, existe assim, eu acho que isso eu aprendi com o Mendes. Existem formas de você criticar. Luiz Mendes. Luiz Mendes, para mim, foi o mestre com quem eu trabalhei na Rádio Globo. E assim, existem formas de você criticar. Você critica o que você está vendo sem que você tire o cara da profissão que ele se preparou. Que você pode achar que ele não é competente para exercer, mas você não tem o direito de dizer que ele não pode exercer. Não pode. Então, assim, quando eu faço a crítica a um jogador, seja o Praxedes ou qualquer outro, aqui no caso do Piton, foi um gol que ele perdeu, que eu estava comemorando. Porra, não pode perder um gol desse. Que qualquer um reage assim, né? No caso do Praxedes ou qualquer outro, eu nunca digo que o cara não pode jogar futebol. Ele não está bem,
na carreira dele teve outros momentos, lance, pô. ou no jogo, ou, por exemplo, vamos pegar o Léo Pelé hoje no Vasco. O Léo Pelé hoje não tem mais condição de jogar no Vasco. Não há clima para ele jogar no Vasco. Mas ele é um bom jogador e ele tem que seguir a carreira dele. Eu jamais vou dizer, não, o Léo Pelé tem que mudar de profissão. Não dá para ele. É um péssimo zagueiro. Ele tá mal Você vive no dizendo Vasco. que dizem que ele é o melhor zagueiro do Vasco. Você fala isso. E tecnicamente ele tem, mas ele não consegue mais jogar no Vasco. Não, porque qualquer falha dele potencializa. E o torcedor já não tem mais a paciência. Então eu entendo que ele tem que sair para seguir a carreira dele. Eu não vou dizer que ele tem que fazer o Enem. Vai fazer Enem, vai estudar, você não serve para isso. Eu não tenho esse direito. Mas tem jogador, que é o caso do Praxedes, que é muito vaidoso e não ganhou nada para ser muito vaidoso, que acha que você não pode. E aí ele acha que por ter um recurso a mais, porque ganha um bom salário, quando a gente fala, o cara ganha só 200 mil. Porra, 200 mil é um baita salário. É que no mundo do futebol, 200 mil não é um salário de 1,5 milhão do país. Vasco e Grêmio, estreia do Campeonato Brasileiro. Eu fui transmitir e minha família foi ver o jogo. Só que naquele dia a internet no Vasco estava muito ruim. E a transmissão, eu preciso de uma internet boa. Porque eu principalmente uso o TV vídeo. do clube? Não, a minha. Dele. Eu transmito no meu canal, no Fanático canal. Vascaíno. Que é Esse essa que que você viu, mostrou aí, que é o que seu. você vê, é o meu canal, Então, assim, quando a internet tá ruim, que tá travando, que a transmissão tá ruim, para quem tá vendo, fala assim, cara, tá ruim, não vou ver. Aí você começa a tua audiência a despencar. E eu vendo que tava com muitos problemas, falei, cara, não vai dar para levar esse jogo até o final. Chegou no intervalo, eu pedi desculpas à audiência e encerrei a transmissão no intervalo. Eu não faço o segundo tempo. O que eu fiz? Cara, vou viver uma experiência que eu não tenho oportunidade. Porque eu não consigo assistir o jogo do Vasco com meu filho. Porque todo jogo eu transmito. Falei, vou lá para a social, vou ver se eu encontro eles. Fui e vi o segundo jogo com meu filho, que foi uma surpresa para ele. Eu chegar lá, não tinha condição, beleza. Também é Vasco, é claro. Claro, e alucinar, assim, e não viu grandes momentos, né? O que é curioso. Mas é a paixão de pai para filho. E aí, quando nós estávamos indo embora, ali embaixo da arquibancada do Vasco, onde fica o visitante, tem uns banheiros ali, uns bares e tal. Tem. Nós tínhamos caminhado para pegar uns objetos com um amigo ali e tal, e nós estávamos vindo por baixo. Aquele túnelzinho? Isso, aí nisso vem um carro, porque às vezes os carros vêm lá do vestiário do Vasco, os caras não querem sair por ali, que tá mais tumulto, vêm sair do lado da presidência, ali embaixo, perto da piscina, e vão embora. E vi uma Porsche. E eu não sabia de quem era. Porsche? Uma Porsche. Legal, hein? Aí a pessoa vai, o jogador, eu falei, pessoal, minha esposa, meu sogro estava junto, eu falei, só encosta aqui para poder passar e tal. Aliás, um amigo meu, não estava meu sogro nesse dia. Falei, encosta aí para poder passar o carro e tal. Aí nisso que passa e para do meu lado, ele abre o vidro. Ele abre, aí eu vejo que é ele, até então eu não sabia. Quem era ele? O Praxedes. Aí ele vira e fala assim para mim, Fábio, eu falei, fala aí, Praxedes. Tudo bem? Ele, tudo. Eu falei, então que bom, boa noite. Tá bom, boa noite. Ele quis me intimidar, ele quis só olhar para minha cara, ia dizer alguma coisa, se sentiu intimidado que eu tive uma reação de logo apertar a mão dele. Não sei. Qual foi a função dele ali? Agora, eu sei que internamente, isso já foi dito por pessoas do Vasco, que tem jogador que não gosta da forma como eu narro o jogo. Falei, então faz o seguinte, pede para ele, pro torcedor nem ir ao estádio. Porque a minha reação é a do torcedor. O Mário falou, o neto dele se identificou porque ele fala aquilo ou fala mais. Porque é Ele a não reação. fala palavrão porque o pai não deixa, mas o pai fala. Mas é isso. Mas é como se tivesse uma licença Exatamente, poética no estádio, né? Fábio, me diz como é que você criou isso? Então, assim, eu não ia narrar jogo. Assim, a história da transmissão no canal, ela nasce por acaso. Eu nunca fui narrador. Eu hoje posso me considerar porque já são 250 jogos narrados praticamente no canal e quase 150 na Flashcore. Então, estou chegando a 400 jogos narrados. E de forma diferente, que a gente depois até fala sobre essa diferença. Mas assim, o início eu pensei, cara, vou trazer um amigo que tinha saído da Fox, vou ver alguém que está no mercado, para narrar e eu comentar, porque eu era comentarista da Fox. Lá eu comentei todos os campeonatos, foram 283 jogos catalogados lá, todos anotados, súmulas guardadas que eu comentei. Falei, cara, eu sou comentarista de jogo, já me identifiquei, gosto e tal. E vou trazer alguém para narrar. E o Luiz Fernando, que trabalhava comigo à época, falou assim, não, cara, você tem que narrar. Eu falei, mas eu não sou narrador. Não, mas narra do teu jeito e tal. Tá, vamos pensar. Aí tem um Vasco e Flamengo de 2021, campeonato estadual, que eu combinei de fazer um react durante o jogo, que é ter as reações e não narrar o jogo. Estamos vendo o jogo, galera, vamos ver o jogo. Aí você liga a câmera e convida o público a te assistir e assistir a transmissão em algum lugar e junto com você reagir. E aí eu peguei pipoca, refrigerante, zero condição de narrar, não tinha escalação, não tinha nada.
E comecei a ver o jogo. E nesse ano 2021, vocês vão lembrar, os clubes não assinaram com Premier. Cada clube foi transmitindo o seu jogo. Eu lembro. E aí, isso diminuiu muito a audiência, porque o torcedor, porra, não gostou, ou não assinou outra coisa, enfim. E eu tô fazendo ali, pô, já rolou a bola aí, gente, aí tô comendo pipoca, vamos ver aí. Aí rolou, basta escalado assim, Flamengo assim. Pô, o que vocês estão esperando desse jogo? E não tô narrando o jogo. Até que um conhecido do canal, Joaquim Rocha, que é de Natal, falou assim, Fábio, narra aí, cara, porque eu tô no supermercado. Eu não tô nem vendo nada. Você comentando, eu não tô vendo o que tá acontecendo. Eu falei, pô, narrar? Tá bom. Vasco, Flamengo, a gente tá habituado, a gente conhece os jogadores. Tá, vou narrar aqui. Aí comecei a narrar e o Vasco venceu de 3-1 aquele jogo. Começou com o pé direito. Comecei com o pé direito. E o Vasco fez 3-0. E eu não tinha bordão, não tinha nada. Nada, não existia o casaco, não existia nada. Eu estava narrando normalmente. Eu começava a narrar, foi do meu jeito, das influências. Não, aquilo ali é diferente. Ali já é um passo bem adiante que a gente vai dar. E eu tô narrando com as influências todas, com quem trabalhei, com o Zé Carlos Araújo, com o próprio Penido, com o Edson Mauro, com os caras que, para mim, foram referências auditivas e profissionais com quem convivi. Só que quando saiu o gol do Flamengo, foi muito por acaso, porque o Flamengo vai estar vencendo 3-0. Aí eu falei, gente, a bola tá lá na área do Vasco, tabelou, gol deles. Cara, vamos continuar aqui conversando? 3-1 Vasco. E aquele gol deles ficou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não vou narrar o gol do adversário, porque o torcedor do Vasco tá andando pro gol do adversário. Não vou esticar, gol! Falei, qual é o gol deles? Tanto que quando eu dou a escalação hoje do time, eu dou o Vasco, o titular, o reserva. O time, hoje, o Atlético Mineiro, fulano, Beltrano, tá banco de reservas. Aí eu boto uma vinhetinha que eu tenho na minha mesa de transmissão, aí eu falei, eu tô andando pra ele, quero saber quem tá na reserva. Quem assopra essa bagaça? Quem apita aí? Eu não dou ênfase ao adversário. Eu não deixo de narrar o adversário, mas não dou ênfase. Você realmente é um torcedor narrando. É isso. Tanto que esse vídeo do Piton, o Adnet faz uma sátira na Sport TV, e na abertura, para chamar esse quadro que o Adnet gravou, o Marcelo Barreto fala exatamente, gente, vamos mostrar aqui um vídeo, uma reação de um colega nosso, que ele narra sob a perspectiva de um torcedor. E é assim. O Fábio já ouviu, o Ari Barroso fazia isso. Né? Sim. O Ari Barroso eu não quero nem ver. Quando eu cheguei no Rio, era Tupi que ele narrou pela Tupi. Eu não quero nem ver. Eu não quero nem ver, que era contra o Flamengo. Ele fazia isso. Eu não quero nem ver. Mas e o Ari... a gaitinha dele. O Ari também só narrou porque era o Ari, né? Porque ele, como narrador, ele não era. Mas era o Ari, que era um bope danado. Que era mas aí, assim, por exemplo, essa que vocês viram ali, que aí já tem uma estrutura de transmissão, enfim, tem tem patrocínios embaixo, tem escalação, aí você começa a se preparar, efetivamente, até para levar o público. Só que quando eu vou narrar, eu falo, cara, então vamos lá, já que eu vou narrar, eu tenho que levar isso a sério. Eu tenho que ter um bordão. O gol deles, ok, vai virar para quando for o gol do adversário. Mas e o gol do Vasco? É só gol? E aí? Aí eu liguei pro Evaldo José. Falei, Evaldo, preciso de uma sugestão de um bordão. Ele falou, filho, usa o casaca. Porra, tem tudo a ver com o Vasco. Falei, tá, legal. Então tá, tchau. Me ajudou? Mais ou menos. Casaca, eu encaixo como? Aí eu falei, vou falar com o Edson Mauro. Falei, Edson, Evaldo sugeriu isso. Ele falou, tá, me dá 5 minutos que eu vou te dar uma sugestão de como é que você encaixa. Aí o Edson, eu acho ele genial, muito antenado do dia a dia. E aí ele me deu, faz assim, casaca, grita 3 vezes, como o Vascaíno grita. E aí você estica o gol, mas primeiro casaca, que o Evaldo é que lindo, ele já foi bingo, né, o Edson Mauro. O Edson Mauro é bingo. Mas ele tirou uma época quando deu problema nos bingos e tal. Não, os bordões são fantásticos. Guardou. O Zé Carlos entrou. Cada um tem um bordão. Assim, o bordão identifica, é muito legal. O Felipe patolou, guardou. O gol deles virou um bordão. Né? Acaba virando um bordão. E aí eu passei a usar o casaca. Tem pessoas que não entendem, porque casaca? Aí tu tem que explicar que era um grito de guerra lá de trás do século passado, quando os remadores ganhavam e entendiam que estavam vencendo a sociedade, que o Vasco é um clube do povo, da Zona Norte, enfim. Então, agora me diz só por um parente, uma curiosidade, eu estava ouvindo um negócio.
sinceramente, eu nunca tinha ouvido ou não percebi. Por que o torcedor do Esporte Clube Recife Usa o grita casar. casaca? Casar, não, casar. É casar, não é casaca. É porque quando ele fala casar, aí fica tudo junto. não é Não é casaca, não. é casar. Ah, Se você pegar a palavra que eles usam, eu é achei casar. que era casaca. Eu não sei o também não, significado. eu vou ver. Casaca, É porque aí você vai casar, Que que no fica jogo tudo que eles, junto. eu estava vendo o jogo, que o Sport subiu, Com o Santos. e eles gritando casaca. Eu falei, pô, esse cara grita Tanto casaca. que tem também. gente que fala assim, o casaca é do esporte. Eu falo, não, eles gritam casar. O Vasco é casaca. Porque é o tira a casaca, bota a casaca. Mas a casaca. Pra comemorar. Repetiu, já é casaca. Sim. Sim, já. Vamos, Mário. Vamos ouvir um gol. Gol deles. Narrado pelo Gol Fábio deles. Azevedo. Um É gol, gol não, deles. não, Gol deles ou não. gol neles? Um gol Que é o gol neles. Tem o vamos ver gol o neles, neles, que é o e gol do deles. Verratti. Vamos ver os dois, neles Depois- e não, deles. primeiro esse. Esse qual é? É o gol do Deles. Verratti. Puma, jogou dentro da área, brigou ali o Davi Luiz contra o Verratti, melhor pro Davi Luiz. Chega Alan de cabeça, Galdames de novo pro Verratti, emendou, bateu, golaço! Casaca! Porra, gol no Flamengo, você... 1x0 Vasco, né? Aí troca a imagem pra torcida lá. Casaca! 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 É gol do Vasco, porra! Vasco! Gol! Gol não! Golaço no Maracanã! É golaço! É golaço! É gol do Vasco! Aí não quer dizer nada com É o Camões. Pirata. Pirata, que Mas ele não quer comemora com assim. Camões. Ah, o apelido do Pirata. E aí era 1x0 Vasco, né? Esse jogo é o gol, fatídico 6x1, Esse né? gol, Fábio, eu estava assistindo esse jogo com o Matheus. Aham. E curiosamente, a criança, né? 1x0 Vasco vai ganhar. Tomou de 6, no terceiro ele já foi ver. Vai embora. Foi ver, outra, não aguenta. Ninguém, o cara não Não, vai. esse jogo ele é surreal, né? Agora me diz uma coisa. Como é que fica você diante... Você tem um público grande nesse Graças canal? a Deus, graças a Mais Deus. ou menos o quê? Hoje a gente tá com 200 mil inscritos no canal. Isso tudo, cara. E você... As nossas transmissões batem você- normalmente 80 mil, 100 mil visualizações. Uau. Essa bateu muito, porque aí os outros torcedores também vêm. E você tem patrocínio também? Tenho. Tem vários. Hoje são 5 patrocinadores na transmissão. Quer dizer que você pode viver disso. Eu estou vivendo disso. Hoje Mas o você meu... você tem outro esquema também. Não, eu tenho outros trabalhos também. Assim, a transmissão que eu faço da Flashcore, que é um outro trabalho que abriu uma nova porta para mim, que é narrar. Aí, normalmente, que assim, foi um desafio. Um amigo me chamou, o Fábio Salomão, Quando falou... o Vasco não joga. Exatamente, não pode ser o jogo do Vasco, porque eu tô narrando pro canal. Então, por Mas exemplo... vai ficar secando o Flamengo lá também. Não, eu narro sério. Se você ouvir, vai assim, caramba, ele torce pro Flamengo, o que não é verdade. Eu amanhã faço Fluminense e Cuiabá, por exemplo. Então, assim, quando não No tem seu jogo do canal. Vasco, não, pra Flashcore, pra esse outro canal, que é um canal do... que Também tem é um público. site, sim, que tem um... E que narra em áudio, não é em vídeo, é só áudio. Mas em média o quê? Depende do jogo, mas é uma média de 20, 30 mil ouvintes. Desculpa, esse canal que você transmite é uma média de quê? Aí tu me pegou. Não sabe? Bom, eu não... É 10 mil, 15 mil, depende. Você tem, chega a 200 mil no... Esse jogo do Flamengo, salvo engano, bateu 200 mil visualizações o vídeo. Mas assim, tem uma explicação. A média do meu canal é entre 80 e 100 mil. Mas quando o Vasco se dá mal, que foi esse caso, 6x1, os secadores. todo mundo vem Pra pra sacanear sacanear e tal. Mas assim, o YouTube não quer saber se ele tá vindo me sacanear ou não. É visualização, é público e que tá ali vendo. Agora, a plateia, o cara que você tem 200 mil, em média 80 mil, esse pessoal segue você e gosta. Sim, sim. E é legal porque você começa a conhecer muitas histórias. Por exemplo. Por exemplo, assim, a gente sabe, e vocês mais do que eu viveram muito isso, as décadas de 60 e 70, a forma nacional como Vasco e Flamengo se tornaram. Né? E eu começo a conhecer histórias de pessoas que moram no Nordeste, que nunca vieram ao Rio de Janeiro. Hoje, 52% dos torcedores do Vasco são... Aliás, 58% são de fora do Rio de Janeiro. Só 42% moram no Rio. Isso é a pesquisa que o Vasco tem, inclusive. Isso aí é uma oferta do nosso chamado Rádio Nacional. Rádio Nacional, sim. Você falou tudo. Dessas transmissões... A Rádio Nacional teve influência geral. Geral. Na música, no futebol. Olha, o perfeito. presidente Alberto Alibe do Corinthians, eu falo isso, Fábio, porque o que os clubes fazem com a imprensa, rádio principalmente, eles cospem no prato que comeram. Sim, é como se hoje não precisassem mais. O né? Flamengo,
tem mais torcida que o Ceará e o Fortaleza no estado do Ceará. Sim. O Vasco está arriscado ter mais torcida no Espírito Santo que qualquer clube de lá. E por aí vai. Juiz de Fora tem mais botafoguense que Atlético Mineiro. A Rádio Nacional levava esse som para todo o Brasil. Sim. E o presidente do Corinthians disse, por isso que nós não temos uma torcida maior do que o Flamengo. Porque E quem levava era a capital, pois é. Então continue, por favor. E aí, assim, aí eu começo a conhecer essas histórias de pessoas que moram no Nordeste, em especial, e que torcem pro Vasco, no caso do canal, e o time local. É verdade. Que assim, não é aquela coisa, eu sou vascaíno porque eu fui morar no Nordeste e eu continuo sendo Vasco. Não, ele nasceu lá, ele nem veio ainda ao Rio de Janeiro, não conhece, mas ele se apaixonou pelos grandes times, pelas grandes transmissões. E aí, assim, outra coisa muito bacana do canal é você aproximar pessoas que às vezes estavam até, não estou mais acompanhando, o Vasco não está numa boa fase, mas gostam do jeito que eu narro, a forma como eu levo a informação. Porque a narração ele é o ponto alto do canal, né, vamos dizer. Mas tem o conteúdo diário. Vamos dizer, o Vasco Qual joga... é o conteúdo diário? Todo dia eu boto 2 vídeos no ar. Todo dia. Que tipo de vídeo? Vídeos de 8, 10 minutos analisando os fatos que estão acontecendo, trazendo notícias. O jogo do Vasco, as notícias. Ou faço live, fico ali 1 hora, 2 horas. Segunda a sexta-feira tem um quadro chamado Café Vascaíno, que entra no ar às 6 da manhã. Como é que a gente acessa o seu canal? Só clicar, Fanático Vascaíno. Clicou, você já o cai. Nome é Fanático Vascaíno. Fanático Vascaíno é o nome do seu canal. Exatamente, Ali, que é esse aí, ó. E sabe o que é legal, por exemplo, do canal? Assim, todo torcedor é fanático, não é? Sim. Pelo seu time. Clicou, aí vê lá. Fanático Vascaíno como? Isso. Clicou Fanático Vascaíno no YouTube, você já cai nessa tela que você tá ali. Aí você, por exemplo, botar ali nos vídeos. Esse aqui foi um vídeo que foi ao ar na hora do almoço. Aí você bota os vídeos ali, ó. Esses aqui são os vídeos que entram no ar às 6 da manhã. Isso aqui. São vídeos que entram no ar às 6 da manhã. Todo dia, de segunda a sexta-feira. Eu produzo ele antes e programo para 6 da manhã. Aí ele clica, presente de grego, o que é isso? Pô, novo investidor, deixa eu ver quem é esse cara. Aí a pessoa tá tomando um café da manhã e acompanhando ali a notícia, 8, 10 minutinhos. Tem horário pro trabalho. Esse tem. Segunda, quarta e sexta eu tenho um programa que é patrocinado, meio-dia. É outro horário certo canal, também canal. No meu canal. Os jogos, eu sempre entro 45 minutos ou 1 hora antes, aí é o playlist de várias coisas que a gente O nome faz. do canal é Fanático Vascaíno. E por que eu não usei Vasco? Porque a propriedade é do clube. Vascaíno pode. É o torcedor. Ah, Vascaíno é torcedor. Não, a história que você estava contando... Então, assim, aí uma outra questão que eu acho muito legal e que com certeza os outros canais devem passar por isso também, é você aproximar principalmente quem está fora do país. Todos nós aqui já viajamos. E se a gente fica muito tempo fora, a gente sente saudade de diversas coisas. Pode ser da comida, da família, do cheiro, enfim, qualquer coisa você vai sentir uma saudade. E no caso do futebol do Vasco, quem mora fora e não vem ao Brasil há anos, quando você se aproxima de alguma forma do Vasco, você sente, voltei a pertencer à comunidade vascaína. E eu conheci várias histórias de pessoas que estão lá fora, que moram lá fora, mais novos ou mais velhos, que há muitos anos não vêm ao Brasil e que se conectaram. Conta uma. Por exemplo, tem um rapaz chamado Rafael Chiavegato. Ele ele foi fazer mestrado na Inglaterra, em Cranfield. E aí logo que o canal começou 4 de janeiro, ele descobriu, pesquisando no YouTube, navega muito ali, tem 30, 32 anos ele. E ele falou, cara, me ajudou a passar os momentos de solidão que eu vivo aqui. Por quê? Eu vim pra cá, hoje ele tá casado. A namorada foi em dezembro com ele, em janeiro voltou pro Brasil, porque tinha os seus afazeres, e ele ficou lá sozinho. Aí, beleza, você vai, no caso dele, vai pra faculdade, faz o mestrado, vai pro trabalho, mas tem hora que você chega em casa e tranca a porta, você tá sozinho. E aí, falo com quem? Aí ligo o YouTube. Aí eu conecto no Vasco, aí vem a live, eu fico ali 1 hora, ele fica ali teclando, mandando mensagem, tá conversando, entendeu? Então essas situações mostram que a tua penetração dentro da vida dessas pessoas. Um outro fato, foi pós-pandemia que nasceu o canal, 2021, né? Foi 4 de janeiro. Tem um amigo meu que virou meu amigo, o Pedro, que a gente chama de Pedrão, que ele deu esse testemunho, eu não sabia, ele falou, cara... Ele tem uma empresa que ele vende produtos médicos, dentários, enfim. Durante a pandemia, ok e tal, mas ele teve que recuar, porque não eram produtos de primeira necessidade, eram mais produtos voltados para o dentista,
que estava naquele momento sem atuação. E ele falou, cara, eu quase quebrei. E eu entrei em depressão. E o canal me ajudou a esquecer um pouco dos problemas. E ajudou a vencer esse problema. Então assim, você fala assim, caramba, que poder que você tem na vida das pessoas que você não imagina, que você impacta. Muito bom, muito bom. Essa situação de colocar o exterior, eu tive um amigo que foi meu orador de turma na Faculdade de Direito, depois transformou-se em juiz federal, José Eustáquio, o apelido dele era mineiro. Ele morava numa pensão ali na Rua do Catete, do lado da faculdade. E aí cresceu, foi juiz, e o filho dele é diplomata. E estava em Paris, num jogo do gol do Rondinelli, 78. Ele botou o filho, ele gravou e botou o garoto, o rapaz, lá garoto não, para ouvir o gol no telefone. Ele contando, chorando, e o cara chorando, o rapaz chorando lá. Isso aí realmente você... Agora com isso tudo, se tu apertar um botão, você está antenado. E realmente você tem, quando você fica muito tempo fora, tem que estar... Eu vivi isso na Copa do Mundo, por exemplo. Eu fui para a Copa foi no Catar. E a empresa que me levou, agência de viagem que estava no pacote... Pela JB, ela falou, olha, eu só não consigo colocá-lo diretamente no Catar na primeira fase porque os hotéis estão lotados. Então ele vai ficar em Dubai e vai em todo o jogo do Brasil. A gente leva de avião, volta e tal. Aí você fala assim, pô, você ficou em Dubai, que sensacional. Não, eu não fui a passeio. E lá, a Copa do Mundo não existiu para Dubai. Tinha uma fanfest, acho que as pessoas não estavam nem aí para a Copa do Mundo. Então eu ia na fanfest... Assim? Continua assim? Não, assim, eu não sei hoje como é que tá lá, mas aí, assim... Viu, Mário? Você vê que mas assim, a galera não tava muito ali. No Catar não, o Catar era legal. Quando eu fui para a segunda fase em diante, das oitavas, eu vivi Copa do Mundo, eu senti, porque você ia na rua, as pessoas estavam e passavam os torcedores e tal. Qualquer lugar que você passasse, tinha como você produzir um material, você tinha um vídeo, passava um mexicano com um baita de um chapéu, um sombreiro, aí passava um americano, enfim, cada hora tinha um personagem, falava assim, cara, isso aqui vale uma imagem e tal. Aí você circulava, ia na casa da Comebol, tinha gente visitando, tinha a estátua do Pelé, Maradona, troféus, enfim, você tinha uma série de coisas ali. Dubai não. Qual era o meu dia a dia em Dubai, nos 15 primeiros dias de Copa do Mundo? Ir à FanFest, todo dia, mas era longe, eram 40 minutos do meu hotel, sem falar com ninguém, porque lá se fala o idioma local e o inglês, ok, mas cara, assim, você não sai na rua conversando com as pessoas. No máximo no hotel, você dá um bom dia, boa tarde, boa noite, você pede uma informação e tal, mas você fala pouco. Eu estava em Dubai há 6 horas à frente do nosso fuso horário. Então, assim, por exemplo... 9 da noite lá, era 3 da tarde aqui. Minha mulher tá trabalhando, então como é que eu falava com ela? Deu meia-noite, vou dormir. Aqui ainda era 6 da tarde. Aí ela tava fazendo as coisas de casa, com o filho e tal. O que eu acabei vivendo? Acabei vivendo a rotina do Brasil lá. Então eu ia dormir 5, 6 da manhã de lá, para falar com a minha mulher 11 da noite, meia-noite. Para ter um pouco de... Só que até conseguir essa ligação, conseguir falar e tal, aquela coisa da rotina, onde eu maratonava? No YouTube. Eu via YouTube direto. Então eu vi muitos canais, para passar o tempo. Você tem filhos? Tenho um casal. Quantos anos? A minha menina tem 15, o Lucas, que é a Júlia, e o Lucas tem 11. Então, eles ouvem você? Principalmente o Lucas. A Júlia, ela é do primeiro casamento, ela era Vasco, mas aí com a separação resolveu seguir o time da mãe. Vê de vez em quando. Esse lance do... tal. Ele fica... O Lucas tem um episódio no canal... Ele tem um jogo na Série B... Quando ele ouve o palavrão. Mas ele já sabe que ali pode. Como ele tá no estádio, ele pode falar. A menina não vê. Não, ela vê pouco. Assim, ela vê mais as reações, porque os coleguinhas vão... Cara, esse cara, quando descobre que é o pai dela, é meu pai, aí que toda hora mostram pra ela aqui. Aí mostram as reações dos gols, o gol deles e tal. E o Lucas sabe que no estádio ele pode, dia a dia. Ele não fala palavrão. Quando começa, fala, não, pode parar. Você não está no estádio de futebol, como se fosse uma licença poética. Você entrou, isso o Trajano, quando eu fui trabalhar na ESPN, falou,
Falou, cara, se um dia eu te chamar de filho da puta, não tô xingando sua mãe. Eu falei, relaxa, eu sei. Não vou levar pro pessoal, xingou minha mãe. Não é. Então, Mas assim. é uma loucura. É aquela coisa assim, pá, xingou o Piton, mandou ele tomar. Cara, é muito mimimi se você levar isso pro coração, porque é o que o torcedor vai falar na arquibancada, né? Até porque o torcedor, o que xinga agora e aplaude amanhã. É isso, entendeu? O Praxedes mesmo, quando ele fez um gol, teve um gol dele que eu narro, que eu falei, nunca critiquei e tal. Porra, é isso. É o lado fanfarrão do torcedor bacana. Agora, Mário, você falou. Aliás, o Mário, o Fábio, ele é aquele locutor que diz gol deles. Eu achei um negócio muito diferente. Atípico mesmo. Mas, só que você quer ouvir o gol contra? Então, gol deles. Vamos ouvir um gol contra agora? Gol deles. Um gol deles? Vamos lá. Tem que ouvir? Tem que ouvir. Dentro, sozinho, Romero, com garra, é agora, bateu o gol deles. Fecha a porra do meio campo, caralho! É difícil fazer isso, porra! Porra, Rafael Paiva! É difícil fechar o meio campo! Pera aí, Hugo, repete aí, por favor. O Paiva Dentro, sozinho, Romero, com garra, é agora, bateu o gol deles. Fecha a porra do meio campo, caralho! É difícil fazer isso, porra! Porra, Rafael Paiva! É difícil fechar o meio campo! Sabe que depois, quando eu vejo os vídeos, eu nem lembro que eu falei tudo, obviamente. Fique envergonhado, não. Não, vergonha não, assim, mas no lance do Piton, por exemplo, quando o Adnet faz a sátira, ele bota outros termos. Aí quando eu vi a sátira, eu falei assim, cara, esse termo eu sei que eu não usei porque eu não uso, mas será que eu falei isso tudo? Aí eu vou ver o vídeo. Porque na hora, não posso prever. Como é que ele botou? Ele vai chupar um canavial de rola. Eu não falei isso, eu só sei que eu não falei. Falei, mas porra, mas será que eu falei tanto palavrão assim? Canavial é muita. É muita cana caiana. Nossa, é muita cana caiana, assim, cara. Pô, eu vou narrar o gol, o cara assim, mas eu não posso prever o que vai acontecer. Eu tô vendo o jogo do Vasco, 3-0 Corinthians, o negócio, o Vasco tá aberto. Falei, cara, só fecha o meio campo. Aí tu começa a ficar nervoso e fala, não é possível. Porque, assim, todo jogo que quando começa, é uma outra história. Vai ter Vasco e Atlético. Cara, esquece que passou. Vamos pensar esse jogo. Aí tu começa o jogo, chama a audiência. Vamos lá, gente. Hoje tem jogo do Vasco, sei o quê. Começa a vir. Aí começa o jogo. O time dá aquela brochada logo de início. Sai um gol do adversário, sai dois, tem porra. Aí a paciência vai embora. Você começa quanto tempo antes? Quando eu tô no estádio, normalmente eu faço 1 hora antes. 1 hora o quê? 1 hora antes do jogo. No jogo, 1 hora antes do jogo. Eu fico normalmente 4 horas no ar. Você mesmo? Eu tinha no início, eu fiz alguns momentos com comentarista. O Ricardo Rocha foi comentarista meu em 2 jogos. No o canal? Rodrigo, No canal. O Você Rodrigo, tem comentarista no seu canal? Hoje não. E vou explicar por quê. Assim, o Rodrigo, ex-zagueiro do Vasco, também foi comentarista comigo, mas ele em São Paulo e eu aqui no Rio. A tecnologia permite isso. Só que assim, o que eu percebi? Nós estamos aqui conversando. Se a gente está fazendo um jogo, eu vou acionar vocês o tempo todo. E o chat que está mandando mensagem, eu vou acionar muito pouco. E eu, participa aí, manda mensagem, participa. Aí eu leio 1 mensagem, 2. Eu vou ler pouco e estou estimulando que eles participem. Quando eu deixo de ter o comentarista, eu preciso que o chat mande mensagem para poder exatamente ter a interação. E até ter um raciocínio para não ficar sozinho eu falando. Então, quando eu estimulo a participação do público e coloco ele na tela, o cara se sente importante. E se eu chamo o comentarista e não coloco o comentário do chat na tela, o cara fala assim, porra, ele me chama e eu não participo? Não vou participar. E eu preciso dele sempre. Então, o que eu faço? Eu estimulo a participação, coloco no ar, mas sou eu que leio. E aí eu fico 4 horas de ponta a ponta, porque eu faço o pré, o jogo e o pós, sozinho no ar. O final, quando o jogo é em casa, eu boto a coletiva no ar, que eu dou uma respirada. Mas sou eu sozinho normalmente. Exceto o Praxedes, teve outro jogador que ficou na Que bronca. me irritou. Não, assim, que eu saiba, eu sei que o Praxedes não gostava, e vi. Sei que o Piton também não gosta. Não gosta de você. Bobagem. Mas você não tá ligando. Não. No outro dia eu falei no final da coletiva do Pedrinho, o Vasco não tem aberto mais os treinos. O Vasco era um dos clubes que mais abria treino, né? Pelo menos 2 vezes por mês, 3, a gente ia lá, fazia uns vídeos. Mas só 15 minutos de aquecimento, tinha uma entrevista, tinha um conteúdo para você produzir, né? Aí já, talvez nesse semestre, o Vasco tenha aberto 2 ou 3 vezes no semestre. Aí quando acabou a coletiva, eu perguntei pro Pedrinho e pro Marcelo Santana, que é o diretor, falei, vem cá, uma pergunta, quando é que o Vasco vai voltar a abrir os treinamentos?
E teve gente da comunicação que não gostou. Aí eu falei assim, olha, eu não tô nem falando... Eu falei assim, eu não tô falando por mim, não. Até porque eu sei que tem jogador que não gosta da forma que eu narro, e que eu tô cagando pra isso. E tô mesmo. Porque eu não vou mudar, tem que mudar, pro cara ficar bonitinho, achar que é bacana. Não, assim, se ele se sentir ofendido, se eu tiver a oportunidade de falar com ele, e que pessoalmente ele venha me cobrar. E a gente vai dialogar e pode se entender ou não. Faz parte. Agora, assim, o que eu digo é que eu não consigo levar um conteúdo pro torcedor e nem consigo me aproximar do jogador, porque a gente conviveu em outras épocas de rádio, o convívio com o jogador tira muito da imagem que eles têm ao nosso respeito. E tem um detalhe também, me permita. Eu disse isso uma vez, e várias vezes eu falei isso. O momento que você afastou a gente, você criou o famoso crise. Sim. Por quê? Sim. Porque você não está lá dentro. Outro dia eu vi o Renato espanar. Antigamente o Renato não espanava, ele sempre foi assim, meio grosseirinho. Sim. Por quê? Porque você estava vivendo, você sabia o que tinha acontecido, certo? Agora, você não entra, você não vê, você vai falar o que te falaram. E você aí, tem que acreditar em quem te falou, que pode às vezes te passar uma mentira por um interesse. É a famosa crise, tem crise toda hora. Exatamente. Entendi. E aí eu argumentei com ele o seguinte, falei, olha só, uma outra coisa, vocês pedem, o próprio Pedrinho fala muito isso, vocês analisam muito o resultado. Falei, Pedrinho, mas não tem como eu analisar o time se eu só vejo o jogo. Eu não posso levar a informação, por que chegou nessa escalação? Aí eu vou supor, ele treinou muito bem, treinou um ladrão de treino e um gatinho de jogo. Mas é uma análise superficial. Eu posso dizer, não, eu acompanho os treinamentos, eu vi, ele testou essa formação, eu vou ter argumentos. Se você fecha, aí o argumento de uma das pessoas da comunicação, mas qual clube fecha, qual clube abre? Eu falei, cara, eu não estou preocupado com os outros. Se eu faço uma cobertura de Vasco, minha preocupação é o Vasco. Eu falei, então eu vou te dizer, a seleção brasileira abre mais treino do que o Vasco. Mas a seleção é de tempos em tempos. Eu falei, soma todos os treinamentos abertos da seleção num ano, tem mais treinamento que o Vasco. Mas a Copa do Mundo, que é uma coisa que é o ápice, né? Sim. Eu peguei 86, 94, 98 e tinha pego 82. Então veio apertando cada vez mais. O 94, o Américo Faria, não tem nada com ele, perguntou ele pessoalmente, mas ele não gostava de imprensa. Era visível aquilo. Ele que proibiu entrar na concentração no Flamengo, uma série de outras coisas. Então, as coisas foram apertando cada vez mais. E você ficou... nós, em Dallas, um calor de rachar, botaram uma cordinha, passava na frente quem não ia jogar, Paulo Sérgio, Renato, o Rocha, e os outros passavam por trás. Você ficou direto em Dallas? Fiquei 60 dias em Dallas. Mudar de sede? Não. Porque teve um... Foi para Nova York. O pessoal da Globo, que foi para Flórida, eu estava na Globo nessa época, 94, né? Aí eles faziam um flash dentro do show da madrugada. O aí horário era estou entrando aqui no hotel onde ficou hospedado, onde morava o Al Capone. Eu não, eu fiquei em Dallas. A equipe da Globo ficou hospedada onde morava. Hotel. No hotel que morava o Capone. Fiquei 50 Eles preservam esse hotel lá. Aliás, tem um amigo nosso, estou até para falar isso com ele. O Heraldo Leite era o rei do McDonald's, não podia ver o McDonald's que ele parava. Aí um dia ele levou o sanduíche desse jogo lá em Dallas. E o cheira-cheira, que é aquele cachorro que fica cheirando tudo, começou a cheirar o pacote. E o guarda americano, se você tá cheirando o pacote, tem coisa. Tá escrito, dane-se que tá o raio do McDonald's, tem que abrir. O que aconteceu? Quando ele abriu o pacote, o cachorro pegou o sanduíche. Aí ele comeu, falei, cachorro. E aí, o guarda pagou? Na pista, riu. E daí todo mundo riu, foi engraçado. Mas não tem jeito. Mas realmente assim, eu entendo as mudanças e eu passei. Quando eu começo em 99, há transição. Porque, por exemplo, eu cheguei a pegar o finalzinho de ir à concentração. Para a Rádio Tupi, para a Rádio Globo, a gente fazia o programa ali de meio-dia, eu estava na concentração, entrava ao vivo. Vestiário eu não peguei, eu já peguei a saída do vestiário para uma sala de aquecimento do antigo Maracanã. Mas eu ficava, e que achava muito legal, porque a gente via muita coisa que era conteúdo.
quando a gente ficava ali antes do jogo, naquela escadinha do antigo Maracanã, porque o cara passava do vestiário para o aquecimento, do aquecimento para cá. Aí o cara passava, machucou, sentiu, não, você já dava notícia ali. Você não esperava. Hoje o que acontece? Você fica esperando o oficial. Então todo mundo dá a mesma informação. Todo mundo ouve o mesmo personagem. Ficou muito igual. Na época em que eu comecei, em 99, 2000, você entrevistava, fazer uma matéria com o Mário, só eu e o Mário Silva. Vou gravar aqui com ele, vou botar para o fim de semana, vou produzir um conteúdo sozinho. Hoje não, você vai para uma entrevista coletiva, todo mundo entrevista o Mário Silva, todo mundo ouve as mesmas respostas. E a mesma pergunta. Por isso que o nosso Galvão quase teve um treco quando veio a escalação em 98 do Edmundo e do Ronaldo. Uma loucura. Porque quando chegou para nós a escalação, veio o Edmundo, porque ninguém viu ele sair. Sim. Ninguém viu ele sair do hotel, lá em Lesini, o Castelo, né? Ninguém viu quem saiu. O Ronaldo ia para o hospital, ninguém viu. Então, quando apareceu lá Edmundo, uma loucura. Aí depois trocaram e deu no que deu. Aproveitar, então, tem dois profissionais de ponta aí, dois profissionais fantásticos. Como é que vocês analisam aquela situação de 1998, quando o Ronaldo passa mal, o Edmundo fica na expectativa e aí o Brasil perde. Vamos ver duas opiniões. O que houve? A minha que estava lá e a dele que estava aqui. Então, não. A opinião dos dois. Pois é, uma minha e a dele. A situação não estava boa de antes. Por quê? O Ronaldo botou a família é bom, mas às vezes atrapalha, numa casa que ela foi alugada, não sei por ele ou se patrocinador, em Potocombo, que era um lugar nos arrabaldes de Paris, ali, na linha do Ré. Aí tinha churrasco, já tinha dado problema, porque a cerveja que estava sendo vendida lá, bebida lá era Antártica, o patrocínio era Brahma. Já deu problema aí, né? E tivemos outras fofocas que eu não vou entrar em, mas todo mundo sabe que o fulano estava pegando ciclano, que bababá de... Isso... Tinha muita pegação? Não, a história envolvendo a família negócio lá. Aí o que acontece? Aquilo eu acho que foi perturbando a cabeça de alguém, do Ronaldo, só pode ser. E ele teve... Eu achei olha, eu conversei com mais de 6 médicos. Você colocou um sujeito que tinha tido um problema onde a língua enrolou, você não pode botar para jogar. É o mesmo caso de hoje. Tem um jogador que eu vi hoje na TV, vai ficar 5 dias fora porque saiu com concussão. Você teve um choque de cabeça, o protocolo ele fica 5 dias sem exercer. Exatamente, então, é a concussão cerebral. Você escalar eu não vou barrar... Tanto que no primeiro choque que o Ronaldo teve há um desespero jogo, houve um desespero. Ele teve choque. Não, dentro do jogo, barram um com o outro e todo mundo correndo. Mas naquele dia, exatamente naquele dia que ele vai para o hospital. Pois é, o Edmundo, que diz que ele estava morrendo. Achando que ia jogar. Pode, Vocês já viram um episódio de convulsão? Já, porque eu já vi gente tendo um ataque de epilepsia que é parecido. Então, complicado. Eu tive quando pequeno, eu não lembro, mas eu tive até 5, 6 anos, mas era convulsão febril. Né? O meu filho teve também por 2 vezes. E eu vi um dos episódios, eu estava em casa, assim. É uma imagem que não sai da sua cabeça. Eu chorava durante uma semana porque você fica sem ter muito o que fazer, você tem que esperar, virar de lado e tal, mas isso você só aprende depois. Quando acontece, você não sabe nem o que é. Você engasgou com o quê, o que está acontecendo e tal. Enfim, não tinha a menor condição clínica. Mas o médico liberou, o doutor Lídio foi fazer exame. Está falando ali do Ronaldo? Do Ronaldo. É a mesma opinião sua, então? Claro. Ele não tinha condição de entrar. Não. A gente viu, o Ronaldo da Copa do Mundo. Nada. O Ronaldo da Copa do Mundo até a semifinal é um, o Ronaldo da final é outro. Não jogou nada. Mas o Ronaldo você entrou em campo. Acha que ali ele não tinha condição de jogar. Mas não era ele que teria que determinar. Não, eu tenho condição. Foi o envolvimento do patrocinador ali? A gente não pode confirmar isso, afirmar, né? Da mesma maneira que eles tiveram a coragem de cortar o Romário, sim. Da mesma maneira que eles tiveram a coragem de cortar o Romário, e acha até que o Romário não tinha condições, porque você... Ele volta e sente... Cortaram o Romário, da mesma maneira, não dá para botar. Sim. Vai arriscar a vida do sujeito. Muito obrigado, desculpe, ficar no banco.
Não dá. Mas eles não tiveram essa A sua vida está em primeiro lugar. Mas quem ia falar isso para ele? Mas o Ronaldo não jogou nada, então. Não jogou nada. Joga nada. Nós tomamos um Joga vareio de bola. 3-0, um vareio. Não é só porque ele não jogou nada, porque eu acho que toda a situação envolvendo o que aconteceu mexeu com todo mundo. Quem viu, quem soube. E aí o cara vai pro hospital. E aí, cara, tá morrendo, não tá morrendo? Que pro Ronaldo? Como? Aí fica aquela comoção, o jogo fica em segundo plano. Imagina a concentração naquele período em que ele sai do hotel, vai pro hospital, até chegar ao estádio. Ninguém sabia o que estava acontecendo Então, com ele. se o Ronaldo não entra e entra o Edmundo, o que vocês... A gente não pode garantir que mudaria o placar. Mas também não. mudaria, eu acho, a postura do time. É. Porque você teria 11 jogadores aptos, lutando, mas abalados. Quem viu ou quem não viu, quem soube, todos estavam abalados. A mesma coisa que você entrar em campo com o Pelé e dizer, o Pelé não vai jogar não, hein? Na hora vai abalar, não vai? O Pelé... Agora, na situação do Chile, que o Pelé se machuca, ele se machucou aqui contra a Tchecoslováquia, mas aí teve um tempo. E não correu risco nenhum de... correu risco nenhum. Vocês acham que o Ronaldo também forçou a barra para entrar? Aí tem uma teoria da conspiração, né? Dizendo que tem Nike, tem Adidas. Porque vendeu a Copa para a Aí Copa já é seguinte. teoria, aí Acho que isso aí é assim, ninguém prova. Ninguém prova. Alguém viu esse documento assinado? Alguém tem essa ligação? Não tinha WhatsApp, mas alguém tem essa comprovação? O que a gente viu foi um Ronaldo em campo, muito longe daquele Ronaldo que a gente viu até a semifinal, que foi decisivo. Uma França avassaladora, porque poderia acontecer com o Ronaldo inteiro, sem ter acontecido nada, o Brasil tomar 3-0 da França, sim. O time da França era bom. Era bom o time da França. Mas a gente jamais levaria... Aí tinha um super craque, né? O Zidane, né? Tinha o Zidane. Zidane era super jogava craque, muito, né? jogava demais. Jogava muito. A gente não pode tirar o mérito de quem ganha. A gente acha sempre que o mérito, o demérito é porque a gente que perdeu. Não, eles ganharam o jogo. Porque o futebol... Não sei Aquele lance do... Qual? Bassar... Em 2006, isso. É. Do Roberto Carlos. Roberto Eu Carlos. também... tem muito folclore, né? Tem muita coisa que não aconteceu. Nós tivemos um grande jornalista que era o rei do folclore, sabia? Qual deles? Solo Moreira. Escreveu muita coisa engraçada. Mas era bom demais, né? Muito bom. Porque tem coisas que não aconteceram. Pô. Por exemplo, ele dizia o seguinte, que o Feola gritava, volta, Nilton, volta, Nilton. Aí quando o Nilton fez o gol, boa lá. Não nada disso. O Feola estava do outro lado do campo, o cara não ia ouvir nunca isso. Mas fica no folclore. Dois claro. grandes profissionais do ramo, Feola, mentem muito em relação. Muito. Ele não dormia, pô. O pessoal inventou que o Feola... Mentira, não é mentira? Tem muita coisa que foi o que o Mário falou, que vira folclore. Sabe que o Feola Mentira. tinha? O Feola tinha um problema de coração, que o tirou depois da Copa de 62. Estratite, um negócio parecido. Alguma coisa triste. E aquilo dá feito uma dorzinha, feito um disparozinho. E ele fazia assim, ó. Fechava os olhos. Ele não dormia, ele não caiu de paraquedas. Pouca gente sabe que o Feola era auxiliar do Flávio Costa em 50. Então não caiu de paraquedas. Agora os caras contam, aí vai com a mentira, conta uma vez, conta duas, conta três, conta 10. O Pelé ia ser titular, o Pelé jogava mais com o Dida, mas estava machucado, não podia jogar. Tanto é que nós jogamos uma partida com Mazola e Vavá, porque o Pelé não podia entrar, ele só vai entrar contra o País de Gales. Exatamente. Certo? Então, agora, faz parte. É que o futebol tem muito folclore, e principalmente lá atrás, onde tinha menos registro do que aconteceu, era o registro mais do depoimento de quem viu, né, ou quem acha que viu, as coisas viram verdade. Eu fiz 8 anos no Vasco. Uhum. E fiz vários amigos lá. Um deles o Paulo Angione, que tinha uma frase que diz assim: o futebol é uma grande mentira. A verdade de ontem não é a verdade de hoje. Porque era mesmo. E é verdade. Cansei de ouvir coisas absurdas e que não eram verdade, gente. Por exemplo, uma delas, uma excursão que eu acompanhei, uma viagem aos Estados Unidos, não, à Europa, em 92, onde o Vasco disputou um torneio chamado lá o 500 anos da descoberta da América, em Sevilha. E mais alguns jogos e tal, teve lá Coruña também. Aí disseram que o Eurico Miranda gastou a cota do Vasco nos cassinos da Europa. E aquilo virou verdade absoluta. Só que o Calçada
que era mais esperto, todos eles juntos, já tinha recebido a cota no Brasil, gente. Entendeu? O Eurico, tanto que não gastou, que em determinado momento, acabou os dólares dele, e ele pediu emprestado a uma pessoa que emprestou. Ele tinha a sorte que ele pagou. É o Clóvis Moraes, é o médico. Bolas! Aí os caras passaram a verdade como essa. Vira verdade. Vira verdade, gente. Porque quem Agora- estava lá, quem está contando. Quem está Agora, contando. Fábio, você viveu o tempo do Eurico. Já era vascaíno Sim. apaixonado. Você. Eu processei ele. Então você não se dava com o Eurico? Não. Processou por quê? Ele tentou me agredir em 2004, depois da final do campeonato Você estadual. como repórter? Eu como repórter, eu estava na Rádio Globo, eu tinha feito uma série de denúncias contra ele, que ele de novo usava dinheiro do Vasco, como ele usou várias vezes para Você se e o Pedro defender. Costa. O Pedro, eu não cheguei a trabalhar com o Pedro, mas é muito isso. E aí ele me proibiu de entrar. A primeira coisa dele era proibir. Proibir porque ele era dono do Vasco, Eu né? mandava. Então, assim, ele fez do Vasco o quintal da casa dele. E quando ele foi presidente foi pior, porque ele tinha chave. Quando era o Calçada, ele não tinha chave. Não tinha chave. E Ele brigava com o Antônio. E um detalhe, o Eurico, ele respeitava o Calçada. Sim. Cansei de fazer assim, ô Eurico, diga uma coisa, o Vasco vai comprar o fulano? Quem falou aquela maneira aqui? É. Foi o seu Calçada. Foi o Antônio? Ele falava na mesma hora, calava a boca. É. Ele tinha um respeito pelo Calçada. Exatamente. Então, assim, ele me proibiu, por conta dessas Proibiu de matérias, quê? de entrar em São Januário. É? Eu não podia. Eu cobria Vasco e não podia ir. Na época o Vasco treinava no Vasco Barra até. Tem uma cena que é hilária, que eu soube depois. Como eu estava proibido de entrar, o que eu tinha que fazer? Eu cobria Vasco na Rádio Globo. Todo dia tem o noticiário. Tinha o Globo Esportivo, o Panorama Esportivo. Eu precisava alimentar o meu conteúdo. E rádio é som. Falei, cara, eu vou ligar. Aí um dia eu liguei, o técnico era o Geninho. É naquela final que o Jean faz 3 gols, né? O Flamengo ganha os 2 jogos. Aí eu ligo pro Geninho, aí gravo uma entrevista com ele, e o Geninho tinha uma característica assim, eu gravei com ele um dia, e gravei, sei lá, uns 10 minutos de entrevista. Falei, cara, eu vou picotar isso aqui durante a semana. E a característica do Geninho era pausar. Então, ô Geninho, jogo dessa semana, o Vasco enfrenta o Atlético Mineiro, boa noite. Boa noite. O Vasco tá pronto. Esse boa noite dele eu repeti em todas as outras, porque eu pegava o boa noite, tá ao vivo com a gente, aqui Globo Esportivo, 6h20 da tarde, Geninho, boa noite. Vasco preparado para logo mais e tal. Boa noite. E aí emendava a resposta. Quando eu gravei com ele a primeira vez, e gravei, não sei onde ele estava, se estava no Vasco Barra ou não, foi ao ar, o Roberto Garófalo, que era o assessor do Vasco, correu dentro do Vasco Barra para saber onde estava o Geninho dando entrevista, porque não podia nem por telefone, mas não tinha sido nem do comunicado aos telefone. caras. O Geninho tá lá, assim, saboando, tomando banho, e a entrevista no ar. Vem cá. Aí eles proibiram por telefone também. Fábio, durante o jogo, você narra da mesma forma? Durante o jogo inteiro? Não. Os 90 minutos. Não dá. Não Como é dá que você pra... faz? Depende do jogo, do andamento do jogo. Você narra os 90 minutos. Eu narro os 90 minutos. Assim. Aí, João, não, na verdade, assim, não chega a narrar os 90 minutos. Tem determinados momentos, dependendo do jogo, que eu fico mais batendo papo e aí volto pro jogo. E fico ali tentando trocar um pouco, porque se eu narrar também, o estresse vocal ele é alto, né? E se o jogo estiver ruim, eu tenho que dar atenção aqui pra reclamação Então do chat. você usa mais os gols. Não, narro durante o jogo também. Durante o jogo também, eu vou narrando. Mas assim, se o jogo tá bom, o torcedor quer interagir, eu vou narrar mais o jogo, porque o jogo tá bom. Se o jogo tá ruim, ele quer ser ouvido. Reclamar. Aí eu dou ouvido pro cara, entendeu? Eu dou pra quem Você tá bota participando. ele falando? Não. Você Mário, Eu tenho um recurso que eu tô estudando fazer, porque assim, sou eu sozinho. Então eu opero a mesa, eu opero o corte das câmeras quando eu tô no estádio, eu olho para a tela do chat, eu olho para a minha tela do computador e olho para a televisão. Então são 3 telas que eu trabalho. E eu tenho que dar uma lida rápida no que o cara escreveu para botar no ar, para não botar qualquer coisa, né? O cara falar uma coisa... Ou babaca, não sei o que. Ou o cara usar aqueles trocadilhos que eles usam e te pegam às vezes, né? Então aí eu dou uma teclada rápida aqui, leio e boto no ar. Então assim, eu tenho que ter atenção a isso, né? Priorizar os comentários, sim, mas eu tenho que dar uma filtrada de alguma forma. Então eu tenho que ter atenção nisso tudo. E não é fácil, porque eu também tenho que ver o jogo. No lance, por exemplo, do jogo do Corinthians que a gente botou ali, o primeiro gol eu perdi. Mas ninguém sabe que eu perdi.
porque é o delay da transmissão. Minha transmissão pode estar mais rápida, mais devagar. Aí quando sai o gol, eu falei, porque eu tava olhando pro chat. A bola tinha ido para escanteio, o Corinthians até bateu rápido esse escanteio, foi o gol de cabeça do Gustavo Henrique, eu não vi, só vi o gol. Falei, mas como é que foi? Pulou com quem? Aí eu esperei o replay e falei. Como é que é o seu equipamento, sua estrutura? Ela hoje é uma estrutura muito boa, mas ela não começou assim. Como é que é hoje? Como é que começou e como é que é hoje? Então, eu tinha uma mesa de áudio de 4 canais, bem pequenininha. Você leva para o estádio? Eu levo para o estádio, para onde eu vou. Era pequenininha. Hoje é uma mesa profissional, de estúdio, assim como a gente tem aqui, uma mesa grande. Você tem uma equipe que leva? Não, sou eu. Ele carrega Eu sou minha equipe. Eu sou minha equipe, tudo. Você tem uma mesa grande? É uma mesa grande, é uma mesa de tamanho assim. Desmontável. Não, ela é pronta. Eu só tiro os cabos, enrolo, boto numa bolsa, levo o computador, chego lá, monto tudo. Microfone, tudo meu. Mas assim, foram todas conquistas ao longo do tempo. E começou como? Comecei com uma mesa pequenininha de 4 canais, sem muitos efeitos. Hoje não é uma mesa que eu posso botar efeitos, que eu posso botar uma trilha, boto uma música, boto um som de apito. Hoje são 4 canais, eu posso ter eu e mais 3 pessoas aqui, como a gente está aqui. Se tivesse mais um quarto elemento aqui, podia estar 4 pessoas falando ao mesmo tempo, com 24 sons diferentes, do apito, da torcida. Teve alguma reação dos dirigentes em relação ao seu tipo de transmissão? Não, dirigente nunca tive problema. Nem do Vasco? Não, nunca tive. Você me deu bem com ele. Pegou narrando, né? Não. Aí eu me odiar. E aí ia ser mais ainda. Aí ia ser uma loucura. Você sabe que eu cobri lá, eu peguei o Eurico em fases diferentes. Eu peguei o Eurico diretor, primeiro? Com ele assessor do Alberto Pires Ribeiro. Uma outra fase, o Alberto, o Calçada falava uma coisa, o Alberto falava outra. Depois peguei o Eurico numa jogada de mestre do Calçada. Que traz ele para perto. Que traz para apaziguar, porque o Vasco... Que é o que até hoje precisa, né? O que o Eurico dizia, em certo ponto, ele tinha razão no momento que ele dizia que havia uma má vontade contra o Vasco. Sim. E isso é verdade. Mas ele depois alimenta essa má vontade, esse né? é que é o problema. Quando ele diz como é que é? O respeito voltou lá atrás. Sim. O Vasco era muito... Quando o Roberto assume, o respeito das pessoas ao Vasco volta. Mas ele era uma pessoa intemperante. Você sabe o que ele fez em Portugal? Eurico? O jogo acabou e o Vasco tinha tomado uma simpática goleada de 5-0 do Porto. Nossa. Com direito a olé e tudo. E entra um sujeito todo aparamentado, aqueles negócios que usa aqui, assim, um militar da Guarda de Portugal, que queria os passaportes. Mas ele queria os passaportes, não era para atrapalhar. É porque ele precisava dos passaportes, porque nós íamos seguir para Sevilha e ele foi para nos ajudar, né? Acelerar o trâmite. E ficou atrás do... Sabe o que o Eurico fez? Jogou os passaportes no peito do homem. O homem ficou vermelho, verde, amarelo, branco. Queria prender o Eurico. Aí entrou o doutor Amadeu, com PIN, com camiseta, para acalmar. Mas ele não se emendava em Sevilha, ele mandou a mulher para não sei para que parte, enrolou tudo de gás. Então era uma pessoa muito difícil. Agora realmente, quando o Calçado puxou, conseguiu apaziguar. E nesse que apazigou, o Vasco ganhou. Sim. Ganhou muito. Agora, e sabe o que eu acho? O Eurico, de noite por dia, ele achou que ele era o dono. O das galáxias, dono, entendeu? Ele era o dono. E aí que acaba de acabar. A famosa vaidade, O Eurico tinha muitas amizades e muitos inimigos. E um grande amigo do Eurico era o Apolinho Washington. Sim. E o Washington teve uma época que o Orlando Lelé, lembra do Orlando Lelé? Estava desempregado. E nessa época a gente vivia lá. Tem uma casa, um casarão lá no Recreio, sim, eu fui lá já. No Apolândia. Famosa Maramá, condomínio enorme. Sim. E o Washington tinha uma casa e comprou um terreno do lado. E jogava futebol e lá. Era Polândia. A Polândia. Então, e todo mundo ia para lá fim de semana. Eu morava lá de sexta até segunda. Tinha lá onde o Washington ficou hospedado depois. A suíte dele era embaixo. Era em cima, mas depois que ele ficou doente, fui lá para baixo. Era o quarto que eu ficava. Na suíte também, embaixo. E sexta-feira ele mandava me buscar em casa e tal. E depois me levava
O Washington teve uma série de situações comigo fantásticas. Então, ele está na minha história mesmo. Aí, O gênio da comunicação. é, eu acho bacana e tal, um cara maravilhoso, amigo, irmão. Tivemos 2 passagens importantes juntos, foi na Rádio Nacional 80, e depois na Rádio Globo, o Show da Madrugada, Uhum. e ele me levou para lá, para a Rádio Globo. E na Nacional, eu era diretor da Nacional na época, e a gente compôs uma dupla lá que deu certo também, não deu, Mário? Deu. É, aí a gente estava sempre na Polândia. E o Orlando Lelé, de repente, desempregado. Desempregado. Você deve ter lembrado dessa lembro. fase dele desempregado. E ele ficava também na casa do Washington direto. Eu ficava só de sexta até segunda lá, hospedado. Tinha um campeonato de sinuca com Kleber Leite, eu, Washington, tinha um Ovidio, que era o pai Vivi, que ele inventou, e tal, Washington. E aí o Lelé desempregado, o Apolinho queria empregar o Orlando. Chegou perto do amigo do Eurico. Eurico, o Orlando é um grande técnico. Ele virou técnico naquilo, né? Era um grande técnico. O Eurico, mas não dá. Mas, pô, vamos botar o Orlando lá no Vasco. Pô, o Eurico, o cara é bom, cara. Foi bom jogador e é bom técnico. Vamos colocar o Eurico. Vamos colocar o Orlando Lelé. Não, o Orlando Lelé. Ele já não tem um bom conceito, negócio de Lelé, o pessoal acha que ele é maluco, que Lelé, negócio de Lelé, Orlando Lelé, não dá Washington. Pô, não é nada disso, Eurico. Orlando Lelé é homenagem ao jogador do Vasco. É só dizer que é amigo do Lelé. Tinha uma mesmo que música. é amigo do Lelé. Tinha uma música. Soltar foguete até de madrugada. É só dizer que é amigo do Lelé. O Washington sacou essa, o Eurico acreditou. É verdade. Levou. Acreditou. Levou. E ele foi técnico lá durante um tempo, né, Vê Mário? passagem. Como é que Vê foi, passagem. Mário? O Lelé, o Orlando era engraçado. O Orlando, nós jogávamos tranca bons tempos. E o meu parceiro era o Zé Sérgio, às vezes. Jogava com o Zé Sérgio e ele sempre jogava Orlando e Mazzaropi, a dupla que jogava sempre. Cacheta ou... Uhum. E aí o que acontecia? O Orlando pedia uma caipirinha e botava na minha frente. E o Guaraná na frente dele. O nosso era o trator. Aí tinha uma hora, passava e trocava. Daqui, Mário, trocava, tomava, depois trocava de novo. Mas ele era um cara simpático. Muito simpático. Eu fui fazer o Orlando. Vasco em 83 na Itália. E o Vasco jogou um torneio que perdeu no final para o Udinese, o Real Madrid. E aí fui num bar chamado Piccolo Bar, nunca mais ouvi, esqueci isso. Qual Era um nome? bar, Piccolo Bar. Tem em um Udine. aqui mas esse era na Itália. do lado É. novo, um restaurante do lado do lá Belmonte da Avenida. Vai Exatamente. lá, ô Mário. E lá que acontecia o É o seguinte, Piccolo. era o lugar onde se reunia a torcida da Udinese. E o dono falava um espanholzinho, dava para entender. O Rolando tinha saído, porque a Udinese comprou o Edinho e comprou o Zico, então não podia ter mais um estrangeiro, sobrou pro Orlando. Mas os caras adoravam ele. Lelé, falavam Lelé. E eu acho isso pro Eurico. Por falar em Lelé. homenagem ao Lelé do Vasco. Falar em o Eurico Lelé. acreditou e contratou. Vamos repetir o gol dele? Mas tem mais também. Tem outros. Não, só tem aqueles. Ô, Hugo, tem mais gols aí do. Só tem aquele. Se tiver, vamos Mas botar mais uns rádio 2, não 3. repete? Vamos Só botar acessar todos o que a gente tiver acessa aí. lá o É muito o- engraçado, é muito interessante. Tem que Canal acessar tem o quê? vários. Tem? O Fanático Vascaíno tem vários gols lá. Acesso o Fanático Vascaíno, não dá pra pegar, não? Não, mas eles acessam lá e depois vê. Mas se botar, tem vários gols. eu queria- Mas ele quer ouvir, ele Quero gostou. ver, eu gostei. Ele Quero gostou. ver vários gols. Vários. Deles, principalmente. Ele gostou. O meu neto, Muito porque... bom, muito Ô, vô, o seu narrador narra assim? Não falou do canal dele, falou só do Fanático. Não, o canal é dele. É o Fanático É Vascaíno. o Fanático O seu Vascaíno. também. Não, tem o meu. O meu, aliás, é um desafio que eu tenho. Eu brinco assim, eu quero falar dos outros você aí. também tem um canal. Então, que eu quero voltar a fazer vídeos diários para esse canal, dos outros clubes, das outras notícias, enfim. Até para poder abrir mais um mercado de trabalho, porque vem aí, inclusive, o Super Mundial de Clubes, né? E eu vou fazer a cobertura. Então, assim, por exemplo, lá eu já fiz alguns podcasts lá atrás, aí você está vendo, tem o Zinho que foi entrevistado,
teve o próprio Evaldo, o Edson, enfim. Eu comecei a fazer uns podcasts, eu tenho que entender o que eu vou fazer nesse canal, mas eu quero produzir mais vídeos para lá. Mas não é fácil, tá vendo? Você não vai ter um tipo de rejeição por causa da questão do Vasco? Então, hoje, Mário, assim, onde eu vou, 95% dos torcedores me tratam super bem. Tem sempre os idiotas. É isso aí. Mas aí não tem torcedor jeito. do Vasco, pô, deve adorar você. Mas assim, o torcedor do Flamengo gosta de mim. Também. Porque ele sabe que eu respeito. É assim, e aí brinco, pula o muro e tal, vem pra cá, fica sofrendo aí não e tal, mas é a brincadeira, é a zoeira do futebol. Ele só chega o Vasco. Minha reclamação é com o Vasco. Entendeu? Eu tenho que... Depende do açúcar. Se tiver do Fábio aí, muito bom. Pode ser fechar, que já estamos com 1h20. Pode botar. Pode botar. Se você botar jogou dentro da área, brigou ali o Davi Luiz contra o Verrete, baixou o Davi Luiz. Chega Alan de cabeça, Galdames de novo, pro Verrete, emendou, bateu, golaço! Esse é aqui, Pelo Verrete. Casaca, é gol do Vasco, porra! Vasco! Gol não! Golaço no Maracanã! É gol do Vasco! Golaço, né? Se você botar o porra Praxedes, aí você vai achar uma reclamação que tem no Praxedes aí, por exemplo. Porra Praxedes Tem um lance do Praxedes que, assim, aí você tem que parar e pensar, né? E aí a reclamação procede. Você imagina o seguinte, você tem um contra-ataque, você é o Praxedes. De um lado você tem o Gabriel Peck, do outro você tem o Paier. Você vai dar a bola pra quem? Tem que dar no Paier. O cara não deu 1,5 milhão. Pô, deixa ele resolver. Aí ele dá no Peck, vamos ver se esse lance aí, ó. Essa recuada de bola do Praxedes. do Praxedes. Pô. Vamos ouvir. E o Rafael Paiva, hein? Olha a bola do Praxedes! Pro Hulk! Chega Léo, tira dele! Léo Jardim, driblado, Hulk é gol! Porra, Praxedes! Que merda, hein, porra! Que merda, Praxedes! Tá aí pra quem gosta do Praxedes! Tá aí pra quem gosta do Praxedes! Parabéns! Isso é bola que você Aqueles memes ali, porque alguém botou. Praxedes ficou na bronca. Mas o lance dele não ficou não, né? Repete aí, Hugo, só de sacanagem. O lance que ele recua, ele não ficou chateado não, né? Vamos lá, repete o lance. Olha a lambança que ele vai fazer. Olha lá, vai. Deu pro Hulk. Ele deu pro Hulk! Aí o presidente Léo, tira dele! Léo Jardim, driblado, Hulk é gol! Porra, Praxedes! Narrou antes Que saiu dele. merda, hein, porra! Que merda, Praxedes! Tá aí pra quem gosta do Praxedes! Tá aí pra quem gosta do Praxedes! Parabéns! Agora, beleza. Ele deu passe pro cara fazer o gol, pô. E detalhe. O Hulk é bom. Acho que ele tava até impedido. Uma bola recuada. Uma bola recuada, gol. Uma vez o Bernardo Gentili do UOL me perguntou assim, pô, Fábio, você anota alguma coisa, o que você vai falar? Eu falei, cara, não tem como. Um jogo Vasco e Vitória na Série B, imagina assim, você senta pra ver um jogo, você tá em casa vendo, você é torcedor, sai um gol com 50 segundos, não saiu nem o gol deles como bordão. Eu falei, já? Já, porra. É a tua reação. Eu falei, cara, nem sentei pra ver o jogo, botei aqui a cerveja, botei o refrigerante, já tá tomando um gol? Porra, então foi a reação, pô, lá vem a Vitória, bateu... Já? É aquela coisa assim, pô, não deu tempo. Então, assim, a reação, você não pode prever. Agora a única... se você quiser ter uma reação bacana, Hugo, pênalti Cano, Série B, essa acho que tem aí. Foi o único momento em que eu achei que eu ia fazer um negócio que ia ser do cacete. Só que não ajudou. Eu tava em casa, narrando. Você narra de casa? Na maioria das vezes, sim. Quando eu não tô no estádio, esse jogo, por exemplo, eu tava de casa. Você faz... Eu faço no Maracanã em São Januário, normalmente eu vou. Né? É o nome? O Geladão. Geladão com direito a cerveja, que ele tá em casa. Olha só. Antes de botar o vídeo, só para poder contextualizar. Era um pênalti pro Vasco, eu tô de casa. Eu pego um copo vazio. O que acontece no estádio quando sai o gol? Tá vendo na televisão? Tô vendo na televisão.
Joga a cerveja pro alto. Falei, cara, eu não vou. O copo tá vazio, é de plástico. Não, eu vou molhar meu equipamento, vou ter um prejuízo. O copo tá vazio, eu vou jogar pro alto, vai pênalti, vou comemorar o gol e tal. Guarani e Vasco, eu não lembro o tempo, mas era tipo 40 minutos do segundo tempo. Bom, bota o vídeo aí pra você ver o que aconteceu. 42 minutos, Cano pra cobrança. Rafael de um lado, Cano do outro. Eu ajoelhei, falei, agora vai. Autorizado. Correu o Cano, bateu! Puta que pariu, perdeu! Volta aí, Hugo. Tem a sequência, calma, tem a sequência. Porque aí ele pede, aí o goleiro espalma, vai pra escanteio. O banner virou, o estúdio já começou. Aí meu filho entra no estúdio. A porrada que eu dei com o microfone. Meu filho, você tá bem, pai? Você tá bem, pai? Eu, puto da vida. É escanteio pro Vasco. Saiu o microfone. O jogo tá rolando. Só que aí na cobrança do escanteio tem um contra-ataque do Guarani. Aí pra acabar, aí matou. Olha lá. Ah, papai. Calma, aí nem olhei pra televisão, ó. Perdi o fone. Contra-ataque do Guarani. Perde o pênalti. Puta que o pariu. 43, aí vamos lá. Aí vai. Meu Deus do céu. Vai piorar. Vai piorar. Vai piorar porque tem contra-ataque do Guarani. Contra-ataque, aí. Bateu o gol deles. 1-0 Guarani. Aí. Perdeu o pênalti, foi para escanteio, contra-ataque do Guarani, 1-0, e o jogo acabou 1-0. Aí só foi embora. Parou. Aí tu fica a pau da vida, né? E esse jogo é de 2021, em que o Vasco tá na Série B. Depois desse jogo, o Vasco vem jogar em casa com o Botafogo, 2022, toma de 4-0 do Botafogo, e aí acabou, não sobe, ele joga de novo a Série B. Muito bom. Vamos repetir isso, porque isso aí é... Esse foi o único momento em que eu imaginei. 42 minutos. Fazer um negócio Cano pra maneiro. cobrança. Rafael de um lado, Cano do outro. Emoção. Agora vai. Autorizado. Tem Correu o Cano, bateu! Puta que pariu, perdeu! Meu Deus do céu. Mas jamais imaginei que no contra-ataque daí ia sair o gol do Guarani, né? Muito bom. Foi um momento, assim, e aí a galera faz. O Cano tava no... Tava no Vasco nesse Tava ano. no Vasco. Esse é de 2021. É 21. É 21. Aliás, o Vasco teve 2 jogadores que jogaram no Vasco. O Cano, mais ou menos, e um outro que foi o Conca. Que foram pro Fluminense e acabaram com o baile. Impressionante. Eles jogaram mais no Fluminense que no muito Vasco. mais, né? Muito mais. Agora tem já que falamos de Eurico, para lembrar desse tópico, dessa perda esportiva, nós estávamos no hotel, aquele hotel que era da família do Cury de Caxambu. Lá em Caxambu. E o Vasco estava fazendo pré-temporada, Fazia nós muito estávamos lá, acompanhando. Estava eu, Danilo Bahia e tal. Danilo fazia o Vasco, grande figura. Danilo Bahia. Meu amigo, grande figura. Aí no corredor, o Eurico fala alto. E eu estava no apartamento, o Danilo estava no outro, eu não sei quem era o outro, acho que era o Rui. Aí o Jerônimo estava enchendo o saco para sair, não sei o quê. Aí ele botou a moça. Meu filho, é o seguinte, eu botei o seu passe para vender. Eurico. E só apareceu o Paulista de Jundiaí para pegar você emprestado. Ele estava embaixo. Então, por favor, não fala mais porra nenhuma, entendeu? Fica quietinho e joga a sua bola. Porque o Lopes tinha dito que o Giovani não jogaria mais no Vasco. E o Eurico deu uma bronca, até com razão, porque o treinador não pode dizer que o cara não vai jogar mais. Claro. Pode até não jogar. Você desvaloriza. Se valorizou, aí tá certo. Meu amigo, mas aí foi uma loucura. E aí o Giovani querendo desmentir o Danilo, mas eu ouvi. Aí é aquela coisa. Eu falei, Giovani, não desmente não, porque eu também ouvi. Porque o grito foi no corredor, meu quarto é aqui, do Danilo é ali. Deu azar. O único que não ouviu, acho que era o Rui, nós contamos pra ele. Então tá resolvido, porra. Mas essa época que a gente tinha contato com o jogador, Sim. era bom porque você conseguia resolver Conversar, ou não, resolver. e a pessoa te conhecia, era diferente. Porque a gente vive da relação humana. Quando você não tem a relação humana, o cara faz um juízo de valor a seu respeito e você não tem como se defender. Você pode imaginar eu fazer uma matéria com a Cássio, sentado na cama do Roberto Dinamite, dentro do Hotel Sheraton. Tranquilo. Exatamente. Agora, você tinha liberdade
Por exemplo, uma vez, foi até comigo isso. O Giovanni de novo. Tinha um rapaz, um senhor que trouxe o Giovanni de Espírito Santo, porque o Giovanni foi coletado na Copa Gazetinha. A Gazetinha, isso. E aí eu sentei do lado dele, não me lembro o nome dele, José. Falei, pô, o que tá vendo aí com o Giovanni? Tá mal, não sei o quê. Aí ele diz ele pra mim, não, o garoto tá com problema. Aí o repórter já com problema. Claro. Você tá com problema porque ele tá com problema de garganta, não sei o quê. E os médicos não resolvem, não operam. Eu falei, como é que é? Ah, é? Aí tá bom. Caminhei e fui no Clóvis. Mas antes que eu tivesse problema, eu botei pro Clóvis escutar. Escuta aí. Agora é a sua vez. Aí eu botei o cara e o Clóvis. Claro. Ih, rapaz, deu um fuzuê danado. Ele disse que não... Aí eu falei, peraí. Ó, tá escrito aqui, tá falado. E depois o jornal deu no dia seguinte, referendou o que você falou. Então, às vezes, mas tinha também a liberdade do cara perguntar, pô, o que é que houve? O Luizinho, por exemplo, o pequenininho... Quintanilha. Eu ia falar com ele e falar, sim, não. Falei, porra. Aí eu fui no Paulo, falei, Paulo, o que tá vendo com o Luizinho? Porra. Aí voltou, aí o Luizinho, não tem nada contra você. Eu pergunto as coisas, você não responde. É que eu tô puto com o Edmundo. O que é que eu tenho com o Edmundo? Se não tem nada com ele, briga com ele, porra. Briga com ele. Vê como é que era o Edmundo, rapidinho. Eu entrei no ônibus e jogava tem maneira de ir na janela. E eu tava com paletó e gravata escrito Clube de Regata. O jogador tem mania de janela? Tem mania de janela. Por isso que o Romário falou aqui, ele chegou agora naquela janela. Essa frase é por isso. Aí eu, uniforme da delegação, eu era o jornalista da delegação. Mas eu sentava do lado, ficava conversando. E o Edmundo soltou uma piada, eu fiquei meio pé da vida, eu não gostei. Quando nós descemos... Piada contigo? Ele falou uma piada, mas eu achei que era pra mim, porque eu tava na janela. Qual foi a piada? Pô, chegou agora, tá na janela, não sei o quê. Era pro Luizinho. Daí a confusão depois. Aí quando nós descemos, na Itália, aí eu falei, Edmundo, vem cá. Que negócio que você falou pra mim? Não. Falei, só vou te explicar. Se tem alguém que não é carona aqui, sou eu. Eu sou o jornalista da delegação. Se vocês fizeram um espirro ou peidar aqui, sou eu que vou dizer se foi bom ou ruim. Não, que bom, Mário, a gente é parceiro que eu conheci o Edmundo de antes. Porque aí tem uma outra ligação. Aí ele, não, é o Luizinho. Eu falei, mas não tenho nada com isso. Aí foi quando foi. E essa maneira, janelinha. Agora, você podia conversar. Você podia conversar, né? Agora não dá. Né? Não dá, não, e assim, era legal. Você nem conversa, Você né? nem conversa. E aí o cara já vem predisposto contra você. Ele já está contra você. E nem te conhece, não sabe. Quando ele conversa, fala assim, porra, não é nada daquilo que eu pensava. Você trabalhou com o Dunga? Não. Você quer ver uma coisa? Eu quando vejo aquele vídeo que já repetiu 300 vezes, o Dunga, eu peguei ele jogando no Vasco. 87. Extremamente tranquilo para trabalhar. Um profissional, grande profissional, como o Tita também. Sim. Tita chegou é amigo da família. A primeira coisa que o Tita fez quando chegou no Vasco foi perguntar a tabela, ver quais eram os jogos. Era extremamente profissional. Agora, eu também não posso chegar lá, o cara, Praxedes. O que eu posso dizer do Praxedes ali, amigo? Ô, meu amigo, fez merda. Tem que entubar, né, amigo? Agora, o Fábio... Você gostou do Praxedes, eu vi. Gostei muito. Agora, o Fábio citou aí e deu a impressão que um grande ídolo dele foi o Roberto Dinamite. Foi quem me fez ser Vasco, né? Meu avô, que foi que passou a paixão do Vasco, e o Roberto Dinamite foi meu primeiro e maior ídolo, né? Que acho que da história do Vasco é o Roberto pro Vasco, o Zico pro Flamengo. E eu tive o privilégio depois, que é um privilégio da profissão, virar amigo dele, da família. Ele tinha muito contato comigo, nós trabalhamos juntos na Rádio Bradesco Esportes FM, quando eu coordenei o projeto. Ele foi colunista do meu programa, eu tinha um programa lá. Roberto era uma figura fantástica. E o período dele como presidente? É um período que você tem que dividir, né? Assim, o Roberto, eu separo muito o ídolo do presidente, mas do período da presidência você tem que dividir quando ele assume, que é no meio do ano de 2008, com um ano terrível já pronto para cair, a primeira queda do Vasco. Foi ele que rebaixou o Vasco. Não, o ano estava pronto para ele cair. Ele assumiu no meio daquele ano, não tinha muito o que fazer. Aí ele consegue um 2009 fantástico, em que o torcedor abraçou o time, sobe, campeão da Série B.
numa remontagem de time com pouquíssimo recurso. 2010, um ano de dificuldade. 2011, um grande ano em que o Vasco poderia ter sido campeão da Copa do Brasil e brasileiro, mas com erros claros de arbitragem, puxão de camisa, que não dá pênalti, enfim. O Vasco foi até a última rodada brigando para ser campeão brasileiro e não foi. Perdeu aquele ano para o Corinthians. Em 2012, aquele jogo fatídico do Diego Souza contra o Cássio. Provavelmente, se o Vasco passa, ele poderia ter sido campeão, como foi o Corinthians da Libertadores, que eram 2 grandes times. Então, assim, você imagina, o Roberto tinha tudo para ter um brasileiro, uma Libertadores, não sei se o Mundial, porque o Corinthians ganhou do Chelsea naquele mesmo ano, e uma Copa do Brasil. Seria o maior presidente de conquistas do Vasco, mas nada disso aconteceu. Não foi. Não foi. E o segundo mandato dele, o que consta com quem a gente conversa do Vasco, é que abandonaram ele internamente. É deixado no meio do caminho. E aí ele, como administrador sozinho... Ele com o Eurico. Eu acho que assim, primeiro do que se sabe, do que eu acompanhei, do que eu ouvi dele, tem uma mistura política com o ídolo, em que o Eurico nunca separou, né? Tanto que ele expulsa ele da social, enfim. O Eurico, ele não deixou o Roberto aparecer, porque ele sabia que o Roberto era um adversário político. Como craque, Ah, o Eurico não respeitava. Sim. Mas depois que ele sai de cena e ele poderia se tornar um adversário político, aí tornou-se um adversário do Eurico. As pretensões do Eurico. O Roberto não foi para o Flamengo porque o Eurico Miranda Vai a Barcelona e diz pro cara lá, você vai querer vender ele pro Flamengo ou vai vender pro Vasco do filho da Condessa de Salamanca, que era o Olavo Monteiro de Carvalho. Isso... Olavo é filho da Condessa? Lá de Salamanca? Lembrou da música do não sei se mas nasceu em Salamanca, Dolores Serra. E depois, quando... É uma das coisas que eu orgulho, que eu dei um furo, que eu estava sozinho, foi quando o Calçaria vendeu o Roberto para o Grêmio e o Eurico invadiu o Hotel Plaza junto com o Olavo de novo e brecou a venda. O presidente do Grêmio estava, inclusive, lá. Eu estava sozinho no Hotel Plaza, lá perto onde você andava lá. Aí, ali o Eurico brecou. Agora, depois entrou política, aí o Eurico achava que o Roberto era e era realmente. Sim, e foi ele quem foi conduzido naquele processo, porque era o único nome capaz de ser uma união dos outros vascaínos para tirar o Eurico. E foi o que aconteceu. Até naquele movimento político, outros políticos fora Vasco, né, vascaínos, mas fora do ambiente Vasco, fizeram um movimento para tirar o Eurico. A presidência de um clube, ela é muito... Eu até me espantei com o Belém. Há muitos anos atrás eu perguntei ao seu Arthur, que era uma pessoa extremamente gentil, Arthur Sendas. Nós estávamos lá em Chaves, em Portugal. E conversando, aí eu perguntei, senhor Arthur, por que o senhor não se candidata à presidência? Ele me chamava de seu Mário, ele sempre muito respeitoso. Ele era muito educado, muito. Ele falou, eles vão quebrar minhas lojas. Quer dizer, ele tinha essa percepção. Que se perder, eles vão quebrar as minhas lojas. Então ele acenda. Não vou misturar. Não vou misturar. E ele é um cara que ajudou muito. Muito. Aliás, muita gente, tem que dizer isso, muita gente ajudou e de maneira sem divulgar. Sim. Muita gente. Ele era um cara, teve uma inauguração. Ele era muito gentil. Um negócio da Casa Centro, na Rio, São Paulo, não teve? Um grande prédio lá, você deve ter conhecido. Inauguração no lance lá da Senda. Estava lá o Eurico recebendo os amigos e eu fazia o programa com o Oste de manhã na Rádio Nacional. Aí quando nós chegamos, estava o Paulo Giovanni aqui, seu Arthur aqui. Aí eu e o Oste entramos, aí o seu Arthur virou para o Paulo Giovanni. Ô Giovanni, é o momento eu traio vocês. É o momento do Apolinho e do Abirria. Ele traía o Paulo Giovanni, que ele tinha um programa no mesmo horário que a gente. Ele largava o programa que ele patrocinava. Do Paulo Giovanni para... Mas o Roberto Dinamite, eu acabei de fazer uma entrevista com ele. 1984, foi uma mancada que eu dei na televisão. Eu contei isso para você? Não. 1984, água aí, a manchete, por favor. Vamos beber água. Aqui também. A hora da água. Hora da água. Tá bom, obrigado. Muito obrigado.
Então, 1984, Obrigado. a TV Gol Manchete, deles. Gol deles. TV Manchete foi a única emissora que transmitiu o desfile das escolas de samba, 84. A Globo não fez, porque na época o Brizola dividiu, e o Darcy Ribeiro, eles dividiram o desfile das escolas, que era o domingo, você lembra disso? Acabava meio-dia, 2 horas da tarde. Oh, meu Deus do céu. O Mário transmitia até... Nós estávamos lá. E aí o Brizola, nós vamos fazer o seguinte, domingo e segunda, vamos dividir. Deu certo. O Globo ficou louco. E aí, última escola a desfilar, último dia, eu pego o microfone da TV Manchete, que transmitia com exclusividade, a Globo não fez. Contratou filmes, O Vento Levou, a Manchete dava 60, a Globo dava 6. Olha só, uma audiência, Loucura. lembra, de loucura mesmo. Eu peguei o Roberto Dinamite, na época ídolo, 84, né? Aí fiz uma entrevista com ele. Do meu lado estava o Iata Anderson, O amigo do rei. amigo do rei. Aí acabei a entrevista, o slogan da Manchete era Carnaval 84, Rede Manchete de televisão, 84 horas no ar. Acabei a entrevista demorou 5 minutos. Fone, microfone, câmera, Carnaval 84, Rede Bandeirantes de televisão, 84 horas no ar. Parabéns, hein? Aí tirei o fone, o Iata virou para mim, Birran, estava desligado o microfone. Ele, não. Você falou Rede Bandeirantes, rapaz. O quê? Aí eu olhei para a cabine da Manchete, os caras, assim, bloco. Adolfo ligou para lá. Foi uma loucura, rapaz. Os caras da Bandeirantes, o Lafon e o Joel Vaz, que eram diretores, foram para a avenida para me agradecer. Porra, eu fiz uma propaganda, porque todo ano eu trabalhava na Bandeirantes. Nesse ano de Já 84. estava no subconsciente. Aí, rapaz, você sabe que eles me proibiram, a Manchete, me proibiram de fazer a cobertura da Sem da motivo, apuração, né, inclusive, da apuração. né? Isso acontece, Um motivo né? muito forte. Na apuração, não Eu fiz. vinha. Mas me pagaram o cachê. Pagaram? Que bom. A Birren estava viajando e eu trouxe aqui o Paulo Angione. E eu me lembrei que uma vez eu perguntei, vem cá, Paulo, nesses jogadores todos que você conviveu, qual foi o único jogador que você brigou, teve um problema? Ele falou, Paulo Egídio. Quem? Paulo Egídio, foi um ponta que jogou no São Paulo. Mas na hora, ele não me disse o que era. Por que eu estou falando? Porque nós estamos falando do Roberto. Aí no programa eu perguntei já, por causa do Roberto Dinamite, porque o Roberto sempre era o último a entrar. Tá subindo. O Roberto contava essa história. Entrar no último ônibus. Tá todo mundo no ônibus e ele ficava esperando meu ele. irmão, cadê o Roberto? ele O fazia último a charme. entrar no treino. Era chave. O treino, aquele treino que tem os dois toques, aquele que os caras pegaram de São Paulo, importaram de São Paulo rachão, porque eram 2 toques aqui. Ele entrava, o Santana dava massagem, mas acontece que na hora ele resolvia. E o Paulo Egídio achou de fazer graça e falou um negócio que o Paulo não gostou. E ficou queimado, né? Queimou porque era o Roberto. Você tem que ter uma certa... Não é um privilégio, mas é um privilégio. Claro. Claro que é. Roberto era o Roberto. Você ia falar pra ele não treinar a falta depois? Ele tem treinava, pressa, vai treinar as faltas. Aí tinha massagem, era o banho. Não, ele entrava. E ele tinha a cadeira dele, né? Ele entrava. Ele entrava. Tensoplástica era um negócio que ele enrolava nos pés, só ele que tinha. Aí entrava. Aí quando todo mundo já estava treinando, aí que ele entrava, aí o Santana dava massagem. Bota tempo. Né? Mas o Roberto, ele contou isso uma vez, o Bismarck contou a mesma história, e eles não estavam juntos e que batia, né? Ele sempre foi muito gentil com os garotos. Sempre. O Gato, que era grande Gato. Dos roupeiros do Vasco, o Severino dava sempre roupa rasgada para os moleques que subiam da base. Bismarck, William, Sorato. Aí disse que um dia o Bismarck contou essa história. E o Roberto confirmou. Ele estava botando lá a roupa de treino e do lado do Roberto. Aí o Roberto olhou e falou, que meia rasgada é essa? Eu falei, não, tá tudo bem. Não vai treinar com meia rasgada. Não, o Severino falou, peraí, aqui.
Aí era uma casinha de arame lá e tal. Severino, roupa dos meninos. Não, não. Meião, não tem novo. Que não tem novo? Roberto deu a volta, entrou e pegou o meião e deu pra todo mundo. E os moleques demoraram a subir. E ninguém estava entendendo nada. Por que os garotos não subiram? Os garotos são os primeiros a subir. Aí depois vem eles com o Roberto. Tudo roupa nova. Os caras, pô, roupa nova, hein? Pô, tá com moral. Ele falou, não, Roberto que arrumou pra gente. Não deixava, entendeu? Porque queria tratamento igual, né? Bismarck me chamava de seu Mário, é mole? É mesmo? Agora, vem cá, quem que começou junto com o Romário, que era craque também? Era Sorato ou... Não, Sorato vem depois. O Giovanni. Bismarck é de uma geração depois. Não, junto com o Romário entrou também um garoto craque também. Romário é Giovanni, Mazinho, é a mesma geração, né? Giovanni? O Giovanni era genial. Não foi o... Bismarck, Sorato, Williams vem depois. Eles vêm depois. O Romário sobe em 85, o Bismarck, o Williams, o Sorato começa ali já 87, 88, já começam a ganhar. 89, o Sorato faz gol do título, enfim. O Vasco teve muitas gerações. O que você acha de encerrar, que já está na hora? Ih, rapaz, está na hora. Está na hora. Botando aquele... Qual é que você quer que repita aí? Claro, você... Mas quando nós vamos escolher aqui, fazer uma... Tá dando uma grande ideia, Eu gosto do copo eu gosto pro alto. De todos. Vamos botar os alto. Dá para botar os três? Dá para botar os três enfileirados? Já se despedindo? Já se despedindo? É o Vascão, 42 minutos, cano para cobrança. Rafael de um lado, cano do outro. E... Autorizado. Emoção. Correu o cano, bateu! Puta que pariu, perdeu! O copo bateu no teto. Ai, meu Deus do céu. Vazio, ainda bem que tá vazio. Teve a boa ideia de não... Eu prezei o equipamento que não podemos estragar um equipamento, né? Caro. Passaram caro rapidamente quase 2 horas. É caro. Estamos aqui conversando há quase 2 horas. Conversa boa assim, né? Vai embora. Rapaz, mas muito bom. Vai passar mais? Olha lá. Vamos lá. Agora o gol do Verrete. O gol do Verrete porque é 6 mal sabia. Puma jogou dentro da área, brigou ali o Davi Luiz contra o Verrete. Melhor pro Davi Luiz. Chega Alan de cabeça, Galdames de novo pro Verrete, emendou, bateu! Golaço! Casaca! Alan que deu passe. Vermelho, homem. Só o vascaíno sabe que aquilo ali é o pirata. É verdade. Mas já teve um pirata antes, né? Teve aquele... Era o Barcos, né? O Barcos. Barcos que jogou no Palmeiras, no Grêmio. Foi o Barcos que disse que alguém perguntou que ele parecia com a Silva Valença, ele chutou o balde, chutou o balde. Não gostou, não? Não gostou, não. Você sabia que você parece com o Alceu Valença? Quem é ele? Que aí, meia pergunta fora de propósito, sim, o cara não sabe nem quem é o Alceu Valença. Pode-se ir embora? Vamos embora? Não, ele vai passar mais um. Não, ele vai fechar com mais um. Vai fazer uma surpresa aqui. Vamos embora, Sobia? Não, vou fechar. Depois eu vou embora. Clima lá em cima. Depois a gente vai. Então eu quero ver. Não, é esse. Aquele é o gol deles, é o gol deles, né? Então, vamos fechar com o gol do Vasco, é esse que é melhor, tá certo. Não, o gol dele é Vasco. Tem bom gosto, né? Questão de bom gosto. O é Vasco. Mas o gol deles é bom também. É bom, né? É bom. Eu não gosto, mas foi uma escolha para não narrar gol do adversário. O gol dele, muito bom. Tá certo. Abinha, vamos embora então? Nem o gol dele. Não, ele errou o gol do Vasco. Ele encerrou com o gol do Vasco. Então vamos embora. Então vamos embora? Olha, você curtiu aqui o Pode Sim na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. Não esqueça de dar lá o seu clique. Você vai narrar hoje? Não, hoje não. Eu só volto domingo com Botafogo e São Paulo. Eu aposto que vai ser um vareio. Isso. Mas você vai narrar. Eu narro Vasco Atlético Mineiro, amanhã Fluminense Cuiabá. Hoje e domingo Botafogo, Vasco. Não, hoje. Não, eu narro Vasco. Vasco Atlético Vasco hoje? Atlético, 7 horas. Amanhã. Amanhã Fluminense Cuiabá e domingo Vasco e Cuiabá e Vasco. São os próximos jogos. Pelo Fanático Vascaíno.
E quinta-feira, amanhã, é pela Flash Score. É normal. Aí é normal. Aí narra o gol dos dois, mas às vezes sai um Vasco, assim, não hora. Sai um gol deles. Muito Tem bom, que policiar. muito bom. É, Obrigado pelo convite, gente. Valeu, rapaz, foi maravilha. Muito legal, viu? Muito legal. A birra encerre como você Eu sempre queria encerra. dizer também, Diga. convidar você, o Fábio, o Hugo, os telespectadores, os nossos seguidores, né? Para que assistam também o meu programa no canal 196 da NET. Sim. E o 96 da Claro, aos domingos, às 14 horas. O programa passa na Boa Vontade TV e na Super Rede Boa Vontade Rádio. Perfeito. Quer dizer, aos domingos é da LBV o canal, entendeu? A estação, a Trabalhei lá. rádio, eu sei. É a antiga Rádio JB, lembra? É. E é a rádio da Super Rede Boa Vontade Rádio. À noite, aos domingos, 8 horas. E E o nome do programa? Samba e História, um programa sobre... Rapaz, está há 30 anos no ar ininterruptamente esse Nem programa. parece que foi, passou tanto tempo. Mas o nosso Você presidente... está um menino? presidente, era mais jovem, o nosso presidente da LBV, nosso grande presidente, o irmão Paiva, José de Paiva Neto, que é jornalista, é radialista, editor, tem dezenas e dezenas de livros editados no mundo inteiro, que é o presidente da LBV. E o nosso programa que é Samba de Raiz. Você vai assistir? Se não estiver trabalhando. Rente com pão quente, como diria o Se não antigo. tiver, se não estiver trabalhando, Exatamente. domingo, viu, Fábio? Vou Depende assistir. da hora do Obrigado. trabalho. Só para lembrar o seguinte, semana que vem você vai trazer uma atração, eu tenho certeza. Então, aquele pessoal da Da... divulgação. E na outra quarta-feira, Por que eu que vou você fez trazer... assim? Não, porque eu me lembrei dele. Na outra Por quarta... que você fez assim, Tô de rapaz? sacanagem. Ô, Mário, fala. No dia 18 eu vou trazer o Felipe Cardoso. Por isso, um abraço. É que eu mandei um abraço pra ele, pô. Que aí? É que eu mandei um abraço pra ele, gente. Não, Você Felipe. também é maldoso. Felipe. Cardoso, Cardoso. que trabalhei com ele lá na Rádio Brasil, que é a da LBV. Você trabalhou na Rádio Brasil com Trabalhei ele. lá com ele. Ele foi brilhante lá também durante muito Fez tempo. um projeto muito legal lá. Vamos embora? Vamos, eu não vou. Você tem que dar aquele encerramento seu, agradecendo mais uma vez ao Fábio Assim, Azevedo. É. Muito obrigado pela sua presença. Gol deles. Não, gol neles. Diga aí. Vamos lá, Mário. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Palavras de Jesus Cristo no maior best-seller de todos os tempos. Na Bíblia. Alakbir. Vamos embora? Vamos lá? Vamos embora. Você está me devendo um quibe, né, ô, Fabi? Como é que é? Um quibe. Mário. Fabi, obrigado.